Então, galera, eu sou a Paula Strebe, sou maquiadora e no momento tô meio que numa transição de carreira para falar um pouco mais sobre autoestima, ligado ao autoconhecimento também. E desde 2018 foi onde que eu fiz meu primeiro curso de maquiagem profissionalizante. Fiz, são 5 anos até agora e já trabalhei com desfiles, já trabalhei com catálogo de moda, campanha de moda, né? Inclusive, essa semana eu estou me achando, porque tem um vídeo meu rolando lá na Times Square, em New York City. Que legal. É bem bacana. É um passo bem importante, claro que é uma coisa que eu já não estou mais exercendo tanto, mas não é mais o meu foco, como a maquiagem social e cursos de automaquiagem. Tô mais voltada mesmo para a área da autoestima, essa beleza mais interna que vira uma extensão, o externo, né? Vira uma extensão. Então, basicamente, acho que é isso. Minha Show. breve apresentação. Bom, gente, falar um pouco de mim. Eu me chamo Nicolas. Hoje eu me intitulo, vamos dizer assim, como vendedor e empreendedor. Eu trabalho com vendas desde os meus 16 anos, então estou quase 10 anos já nessa jornada. E comecei a empreender faz mais ou menos uns 3 anos, tá? Sempre tive o intuito de empreender desde muito cedo, sempre foi algo que eu quis muito fazer. Então as pessoas me perguntam como é que isso começou. Eu falo que nasceu comigo, na verdade, porque eu sempre quis muito fazer. E eu passei por um bom momento naquele limbo, vamos dizer assim, que a gente fica, que eu quero fazer, mas eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou chegar lá, o que que eu gosto de fato. Mas eu sabia que eu gostava de vender, que eu gostava de gerir pessoas e que eu queria fazer algo diferente. Eu não queria. Eu tinha muito aquela de, pô, se eu sei do meu potencial, por que eu vou ficar lá enriquecendo os outros, né? Muito se fala disso. E hoje eu entendo que tudo faz parte de um processo. Então, me preparei para isso, né? Comecei, na verdade, lá do começo da minha jornada profissional, comecei com vendas em loja, depois fui para um televendas, onde eu comecei a me estabilizar, vamos dizer assim, na minha carreira profissional. E decidi largar tudo, falei, pronto, agora não quero mais, vou trabalhar por conta própria. E foi horrível, quebrei, acabei com as minhas economias, tive que começar do zero. Voltei para casa dos meus pais, consegui um emprego legal novamente, depois recebi uma promoção, enfim, mudei de empresa. Fui mandado embora, quebrei mais uma vez, foi mais uma decepção para mim. E aí é onde que eu digo que apareceu a oportunidade cuja qual eu estava preparado. Então foi onde eu conheci não, mas reencontrei meu sócio que já havia trabalhado comigo. Nós começamos a trabalhar juntos no que? Em vendas, porque era o que a gente sabia fazer. E aí a gente começou a guiar um caminho para abrir a primeira empresa que a gente teve, que é a empresa de energia solar. E daí eu fui vendo que não dava para eu colocar meus ovos todos numa única cesta, né? E comecei a diversificar. Então, abri outro negócio, comecei a ir para o ramo das franquias, para o nicho das franquias, porque hoje entendo que ter uma franquia te facilita se você já tem outros negócios, porque você pega um negócio, como é que eu posso dizer para vocês? Facilitado, não diria assim, mas que já tem um roteiro a ser seguido, né? Então você pega algo que já é validado, que você já vai ser treinado, que você consegue seguir um direcionamento, para realmente ter essa diversificação. Hoje estou com 4 negócios, com outras coisas em mente já, justamente para continuar nesse caminho, para que a gente possa realmente, como eu falei, não depender de uma única coisa só e ter como dividir essas despesas, essas economias. Mas basicamente é isso. Legal. Então, eu sou Dayana Schneider, gosto de ser chamada como Dai. Eu trabalho com pessoas hoje, atualmente também, mais na parte de desenvolvimento humano mesmo, de coaching, mentoria também. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de família, eu amo minha família. Os meus amigos, eu sou uma pessoa muito parceira, falou alguma coisa, estou dentro. Às vezes eu passo até, eu acho que a impressão assim, muito quieta, talvez em alguns momentos, mas isso foi já alguma questão lá do meu passado, digamos assim, da minha essência, da minha infância, né, até agora, eu fui me desenvolvendo e quando eu descobri assim que, poxa, eu posso muito mais do que eu imaginava, ou às vezes das minhas travas, né, das minhas crenças lá de criança, eu acabei entrando nesse mundo de autoconhecimento e hoje eu trabalho com isso também. Então, assim, quando fui descobrir, me autodescobrindo, né, me autoconhecendo, sabendo o que que eu gosto de fazer, o que que eu gosto, com o que eu gosto de trabalhar, com o que eu gosto de curtir a minha vida, não só trabalho, né, não só família, mas também curtir no sentido de viajar, gosto muito disso,
de fazer trilhas na natureza. Eu amo essa conexão. Conexão com natureza, com pessoas também, foi para mim assim uma questão de quebrar paradigmas e deixar de lado um pouco daquele medo e insegurança de que eu não sou capaz. Essa questão de potencial, né? Que a gente tem muito potencial, mas se não fizer nada com ele, a gente não consegue realmente sair do lugar. Então, para mim, foi uma barreira muito grande, assim, no sentido de tirar isso da minha frente, de dar o primeiro passo e seja o que Deus quiser nesse sentido, né? Então, hoje eu trabalho muito essa questão em mim, de autoconhecimento, e eu aplico isso muito nos meus clientes também, mas nesse sentido, assim, de que eu vejo no meu dia a dia como é para mim. Difícil também, não é fácil, mas não é impossível. E quando a gente dá o primeiro passo, os outros vêm com muito mais facilidade, né? Então, nessa questão de trabalho, eu estou bem feliz, assim, nessa questão de empreender também, porque, querendo ou não, já é um empreendimento também, né? E eu quero expandir isso cada vez mais. E também passar para as pessoas essa questão da essência mesmo, do amor que eu tenho por isso, e ajudar essas pessoas também a enxergarem que, pera lá, não é só acordar de manhã e trabalhar, voltar para casa, dormir, né, e no outro dia de manhã ir trabalhar de novo. Tem uma vida para viver no meio desse tempo aí também. Ou às vezes trabalhar no que gosta já facilita, já melhora cada vez mais. Então toda essa questão de quem eu sou, acho que envolve muito isso, assim, né? Quem eu sou realmente. Eu posso falar, eu sou casado com tal fulano, ou às vezes no sentido de, minha família, tanto moro não sei aonde, trabalho em tal empresa, mas realmente isso que a gente está falando no sentido é quem eu sou ou não, né? Ou é onde você está, ou o que você está fazendo. Então, essa questão do eu sou, até eu penso que é isso, quem eu sou de verdade, qual é a minha essência, os meus valores, o que que é mais importante para minha vida, o que que eu levo em consideração, né? O que que, na verdade, eu prezo muito, o que que eu defendo, sabe? Então é muito essa questão de autoconhecimento. Por isso que eu já vou continuar nesse assunto também, porque eu acho que qualquer pessoa que vai querer empreender, né, abrir o seu negócio, fazer alguma outra coisa, ou até mesmo formar uma família, tu precisa se autoconhecer, porque sem isso a gente não consegue sair do lugar. E como a gente vai se autoconhecer? Sabendo dos valores, como eu comentei antes, princípios, né? A origem, qual a tua essência, qual que é a origem da tua família. Os valores entra muita questão, vários, né? Integridade, humildade, honestidade, enfim. Mas o que que você leva para a sua vida? Então, não sei se isso está fazendo sentido para Sei. vocês, mas... Sim, Até eu fazer porque... Pode falar, Paulo, por favor. Obrigada. Tem muito aquela coisa assim, quando você é jovem, aí você vai, né, escola, ensino médio, aí entra ali no ensino médio, tá, o que que você vai fazer da vida? É como se você já tivesse que ter uma profissão. Eu acho que isso é um pouco forçado e as pessoas acabam não buscando a essência, elas acabam buscando aquilo que está fazendo sentido para elas na hora e principalmente o financeiro. Tem muitas pessoas que olham muito pro financeiro. É uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus filhos. Tenho dois, né? Nicolas, inclusive. Um xará. E a Gabriele. E ela tá com 16. Fez 16 anos segunda-feira agora. Meu Deus. 16 anos. E a tua cara, inclusive, né? É, minha cópia, né? Passei na impressora 3D. Não saiu do útero. Eu bato muito nessa tecla com ela. Porque ela quer... Ela decidiu que ela quer ser psicóloga. Eu falei, legal, show de bola. E ela queria o quê? Começar como menor aprendiz numa empresa para ter o financeiro. Também é legal. Só que ela tava muito pelo financeiro. Aí eu falei, tu tem que olhar o que que vai te levar a chegar a alguma coisa que às vezes vai fazer sentido trabalhar como secretária numa clínica de psicologia, alguma coisa que já vai ter uma ligação, assim, com o que ela realmente quer. E eu gostaria muito que ela empreendesse, não quisesse ser uma CLT, né? Porque foi a minha juventude, a minha vida inteira ali, até um pouco mais de 5 anos atrás, era isso. Trabalhava na área de produção, carteira assinada, a tal da segurança, que você trabalha, você tem a carteira assinada e é isso, sabe? Aí você tem aposentadoria e tudo mais. Mas eu sempre tive essa vontade, assim, de fazer alguma coisa diferente. Sabe quando você sente assim, não é aqui, não é aqui, tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais. E eu sempre tive essa motivação de ir em busca de algo a mais. Então eu comecei a fazer o autoconhecimento também logo depois que eu entrei para empreender.
comecei pro autoconhecimento e tá sendo sensacional. E é uma coisa que, assim, você dá um passo e não tem mais volta. E eu digo, graças a Deus que não tem mais volta, porque eu não gostaria de voltar a ser quem eu era. E é uma coisa que é constante. Eu acho que o autoconhecimento, ele vai pra vida inteira. Não é você, entrei no autoconhecimento, beleza, já me conheço. Você tá sempre se conhecendo. Sempre tem novas crenças, sempre tem novos traumas, você sempre tem uma nova história, uma nova situação que você vive. E ali vai criando situações que vão trazendo essas travas. Então, o autoconhecimento ele vem muito para isso, para a gente ir se redescobrindo. E tá tudo bem mudar, porque às vezes a gente acha que tem que ter aquela, como é que é? A síndrome da Gabriela, né? Sim. Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Não, a vida tá aí, a gente tem o livre-arbítrio para se arriscar, se jogar, experimentar. Mas as pessoas ficam muito com o tal do medo, né? O medo acho que é o que mais paralisa a gente nessa situação. E na jornada do empreendedorismo, eu acho que meter a cara. Às vezes as pessoas. Como é que diz a palavra? Me fugiu agora. Mas assim, elas se travam muito mais, eu acredito. Sim, A insegurança, né? Insegurança. Medo e insegurança andam juntas. eu acho muito legal isso que você falou. Primeiro, eu tenho um ponto que eu acho que é o seguinte: realmente empreender não é para todo mundo. E eu não vejo isso também como um problema, tá? Eu acho que tudo bem a pessoa querer ter uma carreira mais estável, vamos dizer assim, que eu acho que de estável não tem nada, mas aí vai de cada um, O que faz sentido para cada um, né? obviamente. Só que a questão de se conhecer, realmente, eu vejo que está muito atrelado a isso, porque muita gente passa a vida toda sem entender muito bem o que está fazendo, sempre com aquele vazio de assim, por que que eu estou aqui nessa empresa? Por que que eu tô fazendo tal coisa? Por que que eu tô só esperando a sexta-feira? E a pessoa de fato não sabe, ela tá ali vivendo automático, só que daí ela se prende naquilo, e quanto mais a gente demora pra entrar nessa, pior, porque daí ela se prende naquilo e fala assim, pô, agora eu Sim. tenho conta pra pagar, agora eu tenho casa, agora eu tenho carro, agora eu tenho filho, aí se torna realmente mais difícil, essa trava, essa insegurança, ela começa a ser maior. Mas é muito bacana quando a gente começa a entrar, e eu vou falar pra vocês, eu entrei meio nessa no autoconhecimento, meio sem querer. Porque eu acabei chegando no Instituto Invictus através. Eu sempre falo, as coisas na minha vida estão muito ligadas, assim. Só que eu digo que elas estão muito ligadas, vou repetir o que eu falei antes, porque eu venho me preparando para que essas coisas aconteçam. Então eu sei o que eu quero para minha vida, eu tô preparado e eu não deixo as oportunidades passarem. Então se eu ver que uma oportunidade chegou, eu vou agarrar e vou fazer acontecer. Tem muita gente que às vezes vê uma oportunidade e acaba pensando e tendo medo, muitas vezes eu acho, do julgamento do outro. Ah, será que se eu fizer isso o outro Totalmente. vai achar legal? Pô, mas e se eu fizer e não for tão legal? Será que não vão Uhum. falar que eu tô fazendo besteira, que eu tô fazendo algo errado? Mas Se não der enfim, certo. e se não der certo? E eu fui parar no treinamento do Invictus, no Leader Training, foi onde eu comecei essa jornada de treinamento com eles. E lá, onde foi um treinamento que eu fui com uma cabeça totalmente diferente, porque eu não sabia o que que era. Eu fui pelo título do treinamento e pelo treinamento que eu havia tido e a pessoa tinha me indicado. Só que foi uma experiência para mim surreal. Por quê? Porque eu saí de lá me conhecendo muito melhor. E de lá eu saí com um pensamento assim, pô, eu sei agora por que que eu tô fazendo isso. Tanto que, né, vocês sabem, a gente tem as nossas metas, as nossas grandes conquistas que nós queremos atingir, e eu tinha algo na minha cabeça, por exemplo, eu queria, eu tenho essa inclusive que está passando agora, quando eu fiz eu ainda não tinha essa pizzaria, que ela está em obras, ela vai abrir, enfim, só que eu coloquei como grande conquista que eu queria abrir um novo negócio, e eu ainda não sabia que seria esse negócio. Só que no outro dia eu percebi que na verdade essa não é uma grande conquista para mim. Óbvio que é uma conquista, é óbvio que é algo que eu almejo, que eu tô muito feliz, que eu quero fazer e que venham mais. Só que eu faço isso porque eu tenho um objetivo maior, que é onde eu quero chegar. Então eu comecei a entender que na verdade as coisas que eu faço são os meios para que eu chegue no Sim. objetivo que eu quero chegar. E daí a gente vai entendendo por que que a gente faz tal coisas no nosso inconsciente. Só que com esse entendimento se torna muito mais fácil, porque a gente vai dando mais valor para as coisas que realmente são importantes e a gente vai conseguindo relevar, vamos dizer assim, as pedras que vão aparecer no caminho. Porque também não dá pra gente chegar aqui e falar que empreender é moleza ou que se conhecer é fácil, porque não é, é difícil, é um processo, como você falou, diário. Não adianta ir lá fazer um Sim. treinamento, fazer um curso, fazer o que for e falar, pronto, agora eu tô preparado, pode vir o que vier, porque a gente também tá numa constante mudança, então essa atualização, esse preparo, eu acho que é realmente o preparo de saber que terão problemas, mas tudo bem, eu sei onde é que eu quero chegar e eu sei como é que eu preciso passar por isso pra gente ir todo dia evoluindo um pouquinho. Sim. Autoconhecimento, essa palavra muitas vezes pode até assustar, né? É, com certeza. Porque assim, É muito legal o que tu do falou. meu
pensamento, quando alguém falava para mim autoconhecimento, ou até mesmo coaching, nossa, o que que é isso? Aí eu imaginava que era só para liderança de empresa, onde eu já Aham. trabalhei e Sério? tudo mais. E eu, depois de anos, a minha vida inteira, eu segui digamos que essa linha natural da minha família, até mesmo de conhecidos, de trabalhar em CLT, né? E Sim. não me arrependo nem um pouco, porque isso faz parte do nosso De aprendizado quem também, né? somos também. De aprendizados, de experiências. Mas, assim, essa questão do autoconhecimento assusta muito, porque quando a gente fala, essa palavra é tão bonita, né? Autoconhecimento, vou me autoconhecer, tudo certo. Vou Não, ficar é 100% como o totalmente Nicolas falou. é totalmente pelo contrário, porque o que acontece? Você precisa ter muita coragem para ir lá no fundo do baú, mexer em feridas do passado, muitas vezes, que doem. Sim. E daí o que que tu vai fazer? Vai mexer naquilo e vai trazer pro teu atual, pro teu momento atual e dizer, poxa, e agora o que que eu vou fazer com isso? Muitas vezes feridas que você nem lembrava mais que existia, ou até mesmo que nem imaginava que existia, considerando pessoas, às vezes, da tua família, ou até mesmo pessoas que talvez você já teve alguma conexão mais no passado, às vezes algum amigo da infância, da escola, que às vezes lá naquela época te humilhou e você guardou aquela mágoa, e hoje, para falar às vezes em público, te bloqueia. É E a verdade. gente acaba não nem lembrando disso, ou às vezes, passou, tudo certo, mas ficou aquela mágoa. E aí? Mas quando você entra nessa jornada de autoconhecimento e você percebe que aquele ponto ali, aquele detalhe, pode ser um dos motivos que te bloqueia para estar falando no microfone, para estar dando ali tua cara a tapa muitas vezes em algum negócio, é aquilo, sabe? E daí quando você descobre, você tem total autonomia e decisão de querer mudar aquilo ou não. De querer dizer, não, chega, eu quero acabar com aquilo ali que tá me incomodando. Eu vou fazer o quê? Eu vou mexer naquilo, vou às vezes até falar com aquela pessoa e dizer, olha, lembra daquela vez isso me magoou tanto, tal, 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 mas eu te perdoo, eu também me perdoo por ter deixado passar tanto tempo e não ter feito nada, porque eu não tinha conhecimento disso, mas agora eu estou muito mais leve com isso, eu quero paz, eu quero zerar esse ponto e tudo certo. Eu tenho até uma história engraçada para contar referente a isso, e faz muito sentido o que tu falou, Dai. Porque assim, eu tenho uma colega, eu chamo de colega porque a gente já não tem mais tanta intimidade, não tem muita proximidade. Na época de escola, a gente era amigas, vamos se dizer. E, cara, teve uma vez que a gente brigou, nem lembro direito por quê, mas picuinha, coisa de adolescente mesmo, era no ensino fundamental. Se eu não tô enganada, era sexta ou sétima série, alguma coisa assim. E a gente, assim, virou a cara uma pra outra e foi isso. Agora a gente se segue nas redes sociais e tudo mais. E um dia ela veio e falou pra mim assim no meu direct: Nossa, deixa eu te falar, a gente era tão besta quando era criança, adolescente. Tu acredita que eu tinha inveja das tuas unhas? A gente brigava por causa disso, tu acredita? E aquilo me marcou muito quando eu era adolescente, aquilo ficou muito na minha cabeça. Nossa, por que que, tipo assim, ela me odeia? Por que que a gente briga? Que não sei o quê. Não conseguia entender muito isso. E aí ela veio e começou a comentar. Eu falei, cara, jamais imaginava que ela tinha inveja de mim, porque eu me sentia menos. Sempre me senti muito inferior. Passei uma infância muito de muita escassez e sofria muito bullying, muito preconceito, que naquela época quase não se existia Nem essas usava essa palavras, nem se palavra, usava essas bullying. palavras. Uhum. Era piada, era engraçado, sabe? Eu era magricela, eu era pretinha, que hoje em dia já não pode mais nem se usar, né? Esses termos. Eu era muito pobre, muito humilde, não tinha muita higiene, isso eu admito, porque, né? Mas são fases da adolescência. Então eu sofri muito preconceito em relação a tudo isso. E eu achava que poderia ser por essas coisas. Não, ela tinha inveja porque eu tinha unha comprida e ela não conseguia ter unha comprida. E aí ela veio e falou pra mim, abriu essa história outro dia, ela falou assim: "Nossa, como a gente era boba, né? Brigava por uma coisinha assim". Mas isso me gerou tanto trauma, tanto não digo, mas algum trauma, alguma coisa que pode estar me bloqueando, me impedindo até hoje. E claro, dentro do autoconhecimento, a gente às vezes, né, em sessões de hipnose, algumas dinâmicas que a gente faz dentro dos treinamentos, a gente vai identificando, vai descobrindo essas coisas, ressignificando. E como você falou, não é uma coisa assim, nossa, vou sentar ali, vou sair linda, maravilhosa e tá tudo curado. Não. Às vezes dói, às vezes você vai chorar, às vezes vai levar um tempo para você ressignificar aquilo ali. E tá tudo bem.
Faz parte da vida. Sim, é muito, assim, muita cura, e ao mesmo tempo essa cura a gente pode denominar como transformação também, né? Sim. Porque a coragem é o primeiro passo para mergulhar no Olhar para isso. autoconhecimento. Mas essa questão de autoconhecimento é dolorida, né? Cada um tem a sua história, cada um tem que respeitar a história do outro também. E essa questão, assim, de a gente compartilhar essas experiências é muito legal, né? Porque cada um tem a sua história. E com essas histórias a gente pode acabar se baseando também para, muitas vezes, ressignificar alguma coisa da nossa vida e colocar em prática exemplos, né, de empreendedorismo, por exemplo, que nem o Nicolas comentou, o que ele está fazendo talvez no negócio dele que eu não estou no meu. Então a gente vai trocando essa ideia. Isso também é autoconhecimento, por quê? Para eu empreender, eu também preciso me autoconhecer para saber o que realmente eu gosto de fazer. Eu gosto de me conectar com pessoas, falar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. O que isso tudo eu posso trazer para o meu ao redor aqui que eu consiga fazer o meu bem-estar, né, todo dia ali, no sentido de ajudar ainda outras pessoas também, mas ao mesmo tempo levar talvez as minhas ideias ou as minhas experiências e fazer essa troca. Muitas vezes a gente acaba seguindo algo que alguém está falando para nós, tu tem o perfil tal, não, não, calma aí, nem eu não me conheço direito o que a pessoa vai falar de mim, né? Sim. Mas é muito mais fácil falar do outro do que de si mesmo. Com E quando a certeza. gente vai falar da gente, nossa, dá uma travada. Tem E que agora? ver, escreve 5 Quem eu defeitos, sou? 5 qualidades aí. Meu Deus, Exatamente, é uma é muito tortura. difícil a gente falar de nós mesmos, né? E essa questão que o Nicolas comentou antes, julgamento. Como é fácil, né? Como é Nossa. fácil a gente julgar o outro sem querer, e às vezes a gente vai e E julga às vezes a gente automaticamente. por algo nosso, né? Inconsciente. Exato, é o algo que a gente fez. reflexo nosso. Muitas vezes é inconsciente, a gente Uhum. nem percebe. E assim, as pessoas acham que vão entrar no autoconhecimento e não vão mais julgar os outros. Sim. Gente, é besteira Conceito de isso. lá um monge, né? Não é assim que Não, funciona. a Muita gente- besteira. A gente pode ter a consciência. É um treinamento diário, né? né? A gente tem a consciência, depois de entrar nesse mundo de autoconhecimento, tá? Não sai mais, né? Sim, Tem um pé lá dentro, não sai mais. sim. Mas a questão não é que você não vai mais julgar. A gente julga automaticamente, é do ser humano. A gente não É tem que fazer, natural. é natural. Agora, você ter a consciência disso e tentar se autoavaliar, se autopoliciar, assim, no sentido, não, calma, por que eu julguei tal pessoa de tal coisa? Sim. É reflexo do meu eu, ou às vezes de alguém da minha família que me interfere ainda. Enfim, tem várias situações, né? Sim. Eu vou aproveitar e fazer um gancho aqui, foge um pouco do assunto que a gente está falando, mas eu acho que tem relação, é legal a gente falar disso. Eu acho que essa questão também de a gente iniciar uma evolução como pessoa, vamos dizer assim, porque a gente acaba se tornando uma pessoa melhor para nós mesmos, a gente se torna uma pessoa melhor para os outros que estão ao nosso redor, a gente se torna um profissional melhor e as coisas vão abrangendo. Mas eu acho que isso é muito também do que cada pessoa está disposta a gastar de tempo nisso. E isso meio que é em todas as áreas, eu vejo. Vamos supor, eu vou trazer um pouco para minha realidade. Como eu falei, eu sou do setor comercial desde sempre. Hoje, muito menos, mas eu fiz a minha jornada até então no setor comercial. Todo mundo, teoricamente, sabe o que precisa ser feito. Então, se eu preciso chegar no final do mês com um tanto de venda, o que eu preciso ter? Eu preciso ter vários clientes, eu preciso ter várias propostas. Para ter vários clientes, o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar mais, eu preciso visitar mais, eu preciso buscar mais. Só que as pessoas vão procrastinando. Acontece muito isso. As pessoas sabem o que precisam fazer. Eu sei que eu preciso chegar lá de manhã e hoje eu tenho que ligar para 100 clientes. Mas eu liguei para 20, não foi tão bom, então deixa que amanhã eu ligo para 180. E não vai acontecer. E assim a gente vai procrastinando, procrastinando, procrastinando. E isso serve para todas as áreas na vida. Porque, de fato, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Mas 90% das pessoas vão ficar nesse só saber. Amanhã eu faço, semana que vem eu faço, outro dia eu faço melhor, enquanto 10% das pessoas vão estar fazendo. Vão estar buscando autoconhecimento, vão estar ligando mais, vão estar visitando mais, vão estar vendendo mais. Então são essas pessoas que tiram esse... eu deveria me conhecer melhor. Eu deveria ter ligado mais. Eu deveria ter visitado mais. São essas pessoas que se diferenciam daquelas que não. A partir de amanhã eu vou fazer diferente. Eu vou chegar e vou fazer tal coisa, eu vou me organizar, eu vou me conhecer, enfim. Mas eu digo, isso entra para todos os cenários da vida. Porque tem uma lacuna aí entre saber, porque eu vejo que muita gente sabe. Muita gente sabe o básico. E assim, a gente tá falando de algo que é um pouco básico. Claro, aí a gente vai destrinchar um assunto que vai longe. Mas o começo é básico, não tem barreira de entrada. A gente pode começar hoje a ser É melhor acessível para todo mundo. em qualquer coisa. Então, assim, só que existe a lacuna dessas pessoas que
só sabem e existe as pessoas que sabem e estão praticando. Essas pessoas que vão se destacar no Agora que for. falasse uma Aí coisa acho muito que importante, a acho questão que da entra. prática, da ação, né? Certamente. Porque muitas vezes, né, a gente acaba pensando muito e às vezes conversando e falando, mas não chega lá e não faz. Então acaba, né, além da procrastinação e vai vir o que depois? O fracasso, porque tu não está Sim. conquistando aquilo que você está almejando. Uhum. Tanto em objetivo, como até em realização de sonhos, né? Muita gente nem acredita mais em sonhos, porque Sim. a vida Tá inteira só procrastinou, existindo. ou a vida inteira vive naquele mediano lá que tá tudo certo, tá bom assim, tudo certo. Nada contra. Fique bem claro isso, cada um vive a sua vida como quiser. Cada um Mas faz o que quando a achar gente melhor. vê alguém do nosso redor assim, fala, nossa, essa pessoa evoluiu muito, também quero. E às vezes quando a gente está nesse processo, né, de ter coragem ali, de meter a cara e vamos ver o que que vai dar, e se quebrar a cara também tá tudo certo, que faz parte, né, do jogo. Aí as pessoas ainda acabam te falando assim, poxa, o que que essa guria tá fazendo? No meu caso, né? Sim. O que que essa pessoa tá fazendo? Coisa, tá doida? O que que é nada a ver o que ela tá falando? Não faz sentido? Ou às vezes para outra pessoa que vai olhar, nossa, que legal, ou isso que ela falou fez sentido para mim. Também tô nessa busca, que massa, que legal, vou falar mais com essa pessoa. Sim. Então a gente vai automaticamente buscando isso para nós mesmos e automaticamente a gente vai passando isso para as pessoas que estão nos acompanhando. E quem tiver essa questão de assim se identificar com a nossa identidade, vai se aproximar mais. Essa Certamente. pessoa vai chegar perto e vai dizer: Olha, gostei do que você falou, eu quero conversar mais sobre isso. Eu acho que aquilo que você falou vai me ajudar em tal coisa. Ou às vezes, nossa, que história de vida bacana que você tem, a minha é parecida. Então vai gerando a conexão. Uma Tudo isso que a gente falou até identificação. agora vai gerando cada vez mais, Sim. né? A conexão, exemplos de vida. E vai gerando aquela questão de euforia, nossa, eu também quero. É. Então, mas assim, se a pessoa querer e não fazer nada, não vai Não vai adiantar. ser do Aí lugar. entra de novo na coragem. A coragem de se permitir se conhecer e ir em busca de algo diferente, algo melhor. Eu sofri muito no início, principalmente com a minha família. No início, não sei se para todo mundo, mas para mim, eu vejo muitas pessoas, no início a família, o que às vezes acaba bloqueando. Depende muito, acho que vai muito da educação que os nossos pais, nossos avós tiveram, enfim, vem muito essa coisa. Só que para mim, começar a empreender, para minha mãe era um absurdo isso. Era um absurdo, porque a tal da segurança, Também. né, da CLT e tudo mais. E como você falou, não julgando as pessoas que estão na CLT, que gostam disso, tá tudo bem. Cada um escolhe o que é melhor para si, o que faz sentido para a pessoa naquele momento. E se ela quiser mudar, tá tudo bem. Se ela quiser continuar, tá tudo bem também. Cada um é por si. E só que para mim aquilo não estava mais fazendo sentido e aquilo me incomodava muito. Só que por lealdade aos pais, a gente vai seguindo, né? Porque eles são os sábios e tudo mais. Com certeza, também não tiro, né, o mérito da minha mãe, muito guerreira, porque com muita força ali e muita luta também, criou 9 filhos sozinha. Então é uma barra. Só que para mim aquilo não fazia mais sentido. E aí para mim, digamos, enfrentar a minha mãe, nossa, como era sofrido, né? E aí entrar no autoconhecimento foi me ajudando a ir, assim, sabe, com mais calma, porque eu estava me conhecendo, eu era muito explosiva, eu falava as coisas muito direto, muito na cara, só que de uma forma muito agressiva. Hoje eu falo a verdade para as pessoas, mas assim, de uma forma mais tranquila. Eu busco sempre aprender um pouco mais a utilizar as palavras para chegar e falar de uma maneira mais, né, assim, encontrar um momento melhor para falar para as pessoas. E com tudo isso foi me ajudando, assim, aí colocando essas coisas na cabeça da minha mãe. Hoje em dia ainda. É, Mas já melhorou bastante. Então, hoje em dia, ela entende, assim, que é o meu trabalho. Para ela não faz sentido, mas ela até compreende que para mim tá fazendo sentido. E se eu tô bem assim, pai e mãe quer o quê? Quer ver sim, o filho feliz. sem dúvida. Eu tenho uma realidade muito parecida, assim. Eu acho que é bem comum, na verdade, né? Eu venho de uma família bem humilde, e para meus pais era isso. Pô, vamos, estuda, aí arruma um emprego bom e é isso aí, a vida é essa aí, é isso que a gente Sim. tem para viver, né? Então eu, na verdade, despontei, assim, pelo lado negativo, eu falo, no começo da minha vida, assim. Então O rebelde. fui um adolescente meio rebelde, fui o rebelde da casa, eu era o filho que minha mãe se preocupava, entendeu? Meu Deus, o que vai ser desse menino, né? Só que eu sempre fui bem na escola, assim, eu nunca tive problema com isso. Só que
eu era diferente, eu era inconformado, vamos dizer assim. E eu vejo que muitas das pessoas de sucesso são pessoas inconformadas. Cara, eu não quero ganhar 3, eu não quero ganhar 5, eu quero ganhar 50, eu quero ganhar 100, eu quero ter liberdade, eu quero trabalhar de onde eu quiser, eu quero ter liberdade financeira, de tempo. Então, para ela, eu tive diversos momentos de choque, assim. Para ela, minha mãe, mas para meu pai também, né? Então, na adolescência, quando eu tive essa fase rebelde, uma curiosidade legal também, eu comecei a trabalhar com 14 anos, como menor aprendiz. Mas assim, ó, dos 14 aos 17, eu devo ter sido mandado embora de umas 5 empresas. Nossa, eu era péssimo. Não funcionava, não entendia, entendeu? Não tinha desenvoltura. E depois que eu comecei a entender as coisas, comecei a perceber, pô, né, acho que talvez o erro esteja em mim, né? Não pode ter todo mundo errado e eu tô certo, né? Mas isso para mim para minha mãe foi um choque muito grande. Depois eu largar a faculdade para ela foi, meu Deus, como assim tu vai largar a faculdade? Entendeu? Foi Sim. outro choque. E quando eu saí do emprego que eu ganhava bem, entre aspas, para a realidade deles era muito bem. Também foi outro choque. Como assim? Tu vai largar teu emprego e tu nem sabe direito o que tu vai fazer? Tu vai sair por aí trabalhando por conta? Como assim? E se não der certo? Tem muito isso, né? Mas a gente tem que pensar no e se der certo, né? Eu sempre prefiro pensar por esse lado. Mas isso tá muito atrelado ao que você falou, que você comentou também. Eu tinha muitas crenças limitantes, e isso vinha de dentro da minha casa, e eu vejo que é muito normal, a gente vive numa sociedade com muitas crenças limitantes, se a gente for falar com a maioria das pessoas, a gente vai perceber isso, e isso eu tive também um tapa na minha cara, eu vou dizer, numa conversa que eu tive com o Miro após o treinamento. Eu vou contar uma historiazinha bem breve aqui da minha vida para vocês, mas eu sempre gostei muito de carro, tá? Sempre foi algo que sempre teve muito ligado à minha vida, até hoje. E quando eu tinha uns 16 anos, tinha um amigo do meu irmão que tinha um carro específico, era aquele carro dele. E eu gostava muito, eu falava, se um dia eu puder ter esse carro, né? Se quando eu fizer 18 eu conseguir comprar esse carro. E o que aconteceu? Eu fiz 18 e eu comprei esse carro. Não comprei um carro igual, eu comprei o carro que era o carro dele. Beleza. E o sonho da minha vida sempre foi ter um carro, um Jetta branco. Eu queria muito ter um Jetta branco interior caramelo. Eu falava pro meus amigos, falava pra todo mundo, pô, será que um dia eu vou conseguir ter esse carro, né? Se eu chegar nesse carro é porque eu venci na minha vida, né? E depois de idas e vindas, né, aquelas coisas que eu já comentei com vocês, fui lá, dei um pouquinho certo, dei mais uns passos pra trás, dei mais um pouquinho certo, dei mais uns passos pra trás, mas enfim, comprei esse carro, devia ter, sei lá, uns 21 anos, agora não lembro. E quando eu comprei esse carro, foi pra mim assim, e agora, o que que eu vou fazer da minha vida? Se eu comprei, a minha vida era isso ali. Realizou o sonho, A minha vida acabou. era isso ali, acabou. Falei, agora acabou, cheguei no auge, no pico, e eu não vou ter mais o que fazer. Enfim, né? Vida seguiu. Aí eu tive mais um tombo grande, tive que vender esse carro, comprei um carro bem inferior. E, de novo, as coisas começaram as coisas começaram a dar certo. Foi onde daí a gente fundou a empresa. E eu lembro que eu falei pro meu sócio a seguinte frase. Isso foi em janeiro. Eu falei, cara, até final do ano, em dezembro, eu quero comprar uma BMW 320 branca com interior caramelo. Eu tinha essa tara do branco com interior caramelo, né? Aí eu comprei um carro acima desse, comprei um carro superior a esse 3 meses depois, assim, comprei em março, abril, agora não lembro. Tá? Então, assim, eu consegui ir superando essas objeções e sempre antecipando, né? Da mesma forma como eu falei da pizzaria, eu tinha colocado para fevereiro do ano que vem, tipo, 2 semanas depois eu tinha comprado, enfim. Mas essa conversa com o Miro foi muito legal porque ele me destravou algo surreal, assim, eu contei isso para ele, porque eu fiquei naquela coisa, eu falei, meu Deus, eu não sei direito o que que eu quero nesse momento, eu sei as pequenas coisas que eu quero, mas eu tô remando para onde? E daí eu comecei a entender essa questão. E ele me falou uma coisa que me fez muito sentido, que foi o seguinte, lá com os teus 16 anos, o que que era o auge da tua vida? Eu falei, cara, era ter aquele carro, aquela Palio Weekend lá, velhinha, era o auge, era o que eu podia enxergar, não tinha nada além disso ali pra mim. Se eu Sim. conseguisse aquilo ali, meu Deus, era a realização do sonho. E depois? Pô, depois eu queria ter o Jetta. E depois? Eu queria ter BMW. E o que aconteceu? Tive os 3 carros. E o que ele falou? Você já pensou, sei lá, com 16 anos? Gente, assim, isso é uma coisa que é muito tênue, essa linha, né? Não dá pra gente sair daqui e falar assim, amanhã eu vou ficar milionário, eu vou ganhar na Mega Sena. Não é assim que funciona. Mas o que ele comentou, imagina se lá com 16 anos tu já mentalizasse que tu queria ter a BMW com 18. Porque isso pra ti seria palpável, seria real. A Sim. gente se limita, eu tinha uma Muito, crença muito muito. limitante, que pra mim, como é que eu ia imaginar morando num apartamento super simples, que meus pais nunca tiveram um carro nem perto desse porte, que eu ia conseguir chegar no nível desse. Então, assim, é um processo também a gente entender que a gente pode. Sim. E o exemplo é muito legal a gente sentar aqui, conversar e dar exemplos, porque a gente vai
se enxergando no outro. Então a gente vai vendo, pô, mas se o fulano ali conseguiu vindo da mesma realidade que eu, por que que eu não consigo? Por que que eu preciso me conformar com um salário desse? Por que que eu preciso fazer o que os outros estão pedindo para eu fazer? Por que que eu preciso finalizar esse curso aqui se não tá me agregando? Se eu acho que eu posso fazer outra coisa melhor? E faço um parênteses aqui também, tá? Eu sou zero contra a faculdade. Não tô dizendo que não devem fazer. Eu acho que se tá no caminho certo, inclusive tem muitas áreas que são essenciais, acho super legal. Mas a gente tem que sempre medir o que está fazendo sentido. Da mesma forma Exatamente. do seu emprego, se você está num emprego bom e está progredindo na sua carreira e está gostando, pô, beleza, também não vou largar tudo sem nenhum contexto para viver a vida, né? Então a gente tem que ir balizando. Mas de novo, voltando ao autoconhecimento. O que para mim fazia sentido naquele momento? O que realmente eu quero para minha vida? Isso aqui é o que eu quero, é o que eu vou fazer, é o que está me agregando ou não? Vou mudar. Então aí a gente vai entendendo e essas crenças limitantes são, cara, ridículo, assim, quando ele me falou isso, eu chego a me arrepiar, juro, porque ele falou, eu falei, meu Deus, é verdade? Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu Sim, podia. E quando eu fui entendendo que eu podia, eu fui o quê? Trabalhando para que isso acontecesse, porque eu sabia que era possível. Então a gente vai destravando a é. nossa mente, né? Sim, imagina o nosso conhecimento de hoje com o autoconhecimento, É. mas lá atrás. Então, com certeza, tudo isso que você falou agora, eu também já passei isso na Seria minha até vida. injusto dele. Então, assim, eu tenho irmãs mais novas e tudo que eu já coloco em prática na minha vida hoje, que eu não colocava lá atrás, eu falo para elas, olha, eu vivi assim naquele período, agora estou vivendo assim e vocês podem já começar agora algo que eu poderia ter começado lá atrás, só que eu não tinha esse conhecimento. Então, acho que andando lado a lado, conhecimento e autoconhecimento, a gente tem um poder nas mãos e não Gigante. sabe. Sim. Sim. E essa questão de crenças também é muito no meu pensamento, né? Que os nossos pais, os nossos familiares, na nossa linha familiar, eles aprenderam daquela forma e passaram para nós o que eles aprenderam. Sim, E tá sim. E tudo como era certo. melhor na época Exato. E deles. tá tudo Visando o certo. Sim, nosso bem, na sim, maioria das Exatamente. vezes. Principalmente isso, né? Sim, Querendo claro. o bem da família, querendo o bem dos filhos, né? E até mesmo da família inteira e tudo mais, porque não era família pequena, né? É sempre né? família grande. Nossa, E a muito. minha família também é sempre, eu vejo hoje, ainda tem muita crença. Sim. E se eu falo assim, que eu gosto muito de estudar, enfim, eu entro nos assuntos assim bem aleatórios, Profundos. né? Bem profundos. E muitas vezes eu paro para pensar e penso assim, nossa. Eu me vejo mais evoluída também, comparando assim com alguns entes queridos da minha família, mas eu também não posso julgar e também não posso querer que todo mundo mude, que todo É, mundo evolua. Calma, todo mundo está evoluindo, mas no seu sim. tempo, Cada um tem o seu na sua processo. evolução, no seu processo. Então é um passo de cada vez. Eu sempre digo assim, no sentido de se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje lá atrás, eu teria mudado muita coisa na minha vida. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu não mudaria nada, porque isso tudo foi o meu processo. E te tornou quem tu é Teve que hoje. acontecer. Exato, teve que acontecer para minha evolução. E eu penso sempre assim, não é o crescer e evoluir, são coisas diferentes. Para mim, crescer é ficar maior, evoluir é ficar melhor. Uhum. Então, isso Show de tudo, bola. quando a gente pensa assim, Aplausos. quando a gente, obrigada, Sensacional. quando a gente pensa, o crescimento profissional, beleza, a gente usa muito esse termo, né? Mas para mim é evolução. Uhum. Eu evoluí muito. E a minha carreira inteira profissional, desde lá atrás, eu comecei como costureira numa empresa têxtil. Trabalhei muitos anos, ainda trabalho hoje também, porque a outra coisa que eu queria colocar também, agregando nesse ponto de empreender, é que muitas vezes a gente pensa assim, que nem da filha da Paula, né? Não trabalha mais, nem começa em CLT, já começa no teu sonho. Beleza, pode ser. Mas pode ser que daqui a pouco ela vai dizer, não quero só isso, eu quero mais, porque eu Sim. quero, né? Às vezes já quer dar um passo a mais. E Adiante, beleza, pode ser, pode fazer os dois. Eu faço os dois. Eu trabalho numa empresa CLT e também como empreendedora empreendedora. e quero agregar mais nessa parte minha do meu trabalho, do meu ser ali, da minha essência, eu quero passar isso para as outras pessoas também, nessa questão de ajudá-las, né? Sim. Então, assim, é muito essa questão de a gente não pode bloquear, né? A gente pode andar lado a lado e daqui a pouco, quando você se sentir à Uhum. vontade, ou às vezes dar um pontinho a mais de coragem, um pouquinho mais, porque coragem a gente vai ter que ter sempre, né? Sim. Para Sim. dar aquele segundo passo, porque o primeiro já foi dado. O segundo, o terceiro. Então, é uma construção. E Exatamente. eu trabalho muito assim, no sentido de pilares de construção e sustentação. Porque o que acontece? Toda essa questão que a gente está falando agora, conhecimento, autoconhecimento, para nossa vida empreendedora,
precisa existir, porque a gente precisa saber quais são os nossos valores, o que que a gente não abre mão na nossa vida, o que que a gente acha que não pode faltar, o que que a gente realmente tem certeza que é importante para nós. É muita questão assim nos nossos princípios, né, da nossa família, da nossa origem, as nossas forças, as nossas habilidades. Isso tudo é um conjunto de coisas que a gente precisa saber quais são para construir esses pilares de sustentação que são os valores, né, são os princípios, são as nossas forças, as nossas habilidades, o que a gente já tem, o que a gente pode desenvolver também, para tornar aquela competência algo bom para ti e um ponto a mais para tua carreira ou para tua vida pessoal, porque envolve todas as áreas da nossa vida, né? Sim, da parte da minha filha, eu consegui ter a consciência que, assim, numa conversa, se eu não tô enganada, foi com uma das minhas irmãs. Numa conversa, ela falou assim: ó, olha como é que é a importância de a gente conversar, ter pessoas pra trocar ideias, realmente, assim. E principalmente vir uma autoanálise, porque você se ouvindo, você tá falando pra outra pessoa, você tá se ouvindo, opa, peraí, não, mas aqui, ou o que? Eu tava pensando uma coisa, mas já tá outra. Aí você vai começando a associar as coisas. Aí ela falou assim: olha, bem legal, bem bacana que você empreende e tudo mais e tal. Só que parou pra pensar que de repente pra Gabi isso não faça tanto sentido? Daí eu, o Sim. quê? Como Nossa, agora São tu falou assim? uma perfis coisa diferentes, muito né? importante, Claro. Ó, viu? porque assim, ó, É o teu sonho, o sonho dela. faz sentido pra mim empreender. Mas de repente seja até interessante, seja bom pra ela ter essa experiência do CLT, pra ela ter a É que pra ti é algo comparação. tão legal que tu fala assim, eu quero muito que ela vivencie isso também. Só que talvez pra Exatamente. ela não seja tão legal. Exatamente. É, mas daí entra aquela questão, é o que você quer ou o que ela quer. É, Sim, exatamente. Claro, você sempre vai servir Que daí como é quase apoio, que né? aquela coisa que a gente tá falando dos nossos dos pais. nossos pais. Exato. Não, Pô, sabe Ah, uma assim? coisa muito importante nisso, a repetição do padrão Muito, muito. familiar. E assim, tá tudo certo também, né? A gente não tá julgando ninguém, não tá sim. comparando, Sim, mas é uma é uma questão que toda realidade. família vive e todo ser humano vai viver isso. Sim, Mas é a diferença que é a consciência. Quando a gente tem consciência exatamente. disso que a gente tá falando agora, olha só o poder nas mãos que a gente tem de mudar isso para melhor. Sim, Então você vai instruir ali a tua filha, a tua família, e ela vai ter o poder de escolher, ah, mãe, sim. agora eu não quero isso, agora eu quero realmente entrar numa empresa, porque assim, todas as empresas que eu trabalhei até hoje, eu fiz muitos contatos, Sim. muita conexão legal, assim, ó, de amizade mesmo, contato profissional. Eu tenho até hoje pessoas lá de antigamente, de 15 anos atrás, que eu ainda falo, e era contato profissional. Hoje, se eu vejo, assim, com alegria que eu vejo a pessoa, eu penso, nossa, quanto tempo a gente ainda se fala, Sim. sabe? Olha quanto. E isso também pode melhorar, e no sentido, te ajudar no teu dia a dia, muitas vezes no teu negócio, porque a pessoa vai te indicar. Com Sim, A certeza. pessoa vai dizer, nossa, essa pessoa é muito legal, meu, faz tempo que eu não falo mais com ela, mas, meu, essa pessoa tem uma índole boa, ela é íntegra. Já vai começando ali mexendo nos teus valores, entendeu? Você nem falou nada dos teus Sim. valores, mas a pessoa vê isso em você. E olha também a riqueza que é isso, né? De É, outra pessoa estar te indicando. eu sempre falo isso, assim, ó, eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse passado pelas empresas que eu passei. Porque a gente aprende, eu principalmente, mas eu acho que é algo bem comum, a gente aprende no acerto, mas a gente aprende na dor também, né? Então, principalmente na parte de gestão de pessoas, eu não teria vamos dizer, essa experiência que eu tenho hoje, obviamente eu tenho muito a aprender ainda, mas se eu não tivesse tido os líderes que eu tive. Por quê? Porque eu tive ótimos líderes que eu replico as coisas, exemplos, né? exemplos, São e eu exemplos. tive péssimos líderes. Eu falo, meu, eu não quero nunca fazer isso com meu funcionário, eu não quero nunca que meu funcionário passe por isso. Então isso a gente vai amadurecendo, né? Então, principalmente a parte comercial, pô, pra mim foi sensacional, porque eu aprendi a me portar, eu aprendi a conversar com uma pessoa, aprendi a fazer uma ligação, aprendi a, enfim, tanto que quando eu trabalhei CLT, né, por um bom tempo, foi a primeira vez que eu andei de avião, então assim, é um exemplo, mas são diversas coisas que também as empresas nos proporcionam, porque não Sim. tem como você começar a empreender e começar grande, né? Você vai começar Jamais. pequenininho, Doce então você ilusão. vai escalando. E uma outra coisa que eu vou comentar com vocês, vou dar um exemplo. Esses dias eu fiz uma enquete no meu Instagram. E assim, ó, 97% das pessoas colocaram que tem o intuito de empreender. Falando sobre esse, né, como é que a gente vai juntar as duas coisas, né? Como é que eu vou empreender e continuar no Do CLT. CLT.
E dessas 97% das pessoas que têm vontade de empreender, depois mais umas 30% dessas 97 falaram que já sabiam o que queriam fazer. Ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer uma consultoria, eu quero vender tênis, eu quero tal coisa. E as pessoas, hoje, todas elas trabalham em alguma empresa. E daí a pergunta que é, o que que hoje te impede de fazer? Porque as pessoas também às vezes têm isso. Ah, mas eu preciso sair da minha empresa, largar tudo que eu tô fazendo. Não há necessidade alguma. Começa pequenininho, faz à noite, faz final de semana. Exato. Daqui a pouco tu tá numa segurança maior. Pô, entendi mais ou menos como é que funciona. Aí é o momento da gente ir lá e botar os dois pés Isso agora, aí. entendeu? Mas começa devagarinho, vai sentindo. Ah, mas se não der certo, tudo bem, dá um passo pra trás, começa outra coisa, vê o que que tu gosta de fazer, vê o que que vai funcionar, o que que não vai. Porque às vezes também. Pode ser que a pessoa não se encontre no empreendedorismo. E pode ser que Sim, a pessoa teste e fale, meu Deus, eu preciso, eu gosto de bater ponto, eu gosto de estar lá nesse horário e eu vou batalhar para ter uma carreira legal dentro do meu segmento. E ok. Só que a gente, se tem o desejo de fazer, o que que te impede? sim. Não precisa se jogar de cabeça. Vai devagarinho, bota o pezinho, vê se a água tá gelada, entra mais um pouquinho, e assim a gente É, consegue. até tive uma conversa com uma amiga esses dias e ela falou uma coisa que fez total sentido pra mim. Ela falou assim: ninguém estuda para ser empreendedor. É. Você tem o desejo, você sabe o que você quer fazer e você vai lá, ah, eu quero fazer isso. Uhum. Você não estuda, e aí o que que acontece? Por que que muitas pessoas desistem do empreendedorismo? Porque elas acham que é só ir lá, abrir um CNPJ, fazer o que tu sabe fazer e acabou. E a gestão dessa empresa, e a gestão desse negócio, porque você abriu um, que seja um MEI, assim como eu sou, MEI, você acha que abriu ali, tá tudo certo, e pronto. Tá, e a gestão dessa empresa, a gestão desse negócio, aonde que fica? Então é muito legal a pessoa primeiro fazer um estudo, fazer uma pesquisa e vai fazendo uma construção e não sair assim de cara, igual o Nicolas falou, não sai de cara. Foi o que eu fiz, quebrei a cara horrivelmente. E faz Mas, parte também, né? Faz parte. mas tô aqui. É nos erros que a gente aprende também. Não é só nos acertos. A gente vai aprender dos dois jeitos. Um pouco mais sofrido no erro, um pouco mais sofrido. Mas a gente aprende. Então, é muito isso, sabe? Você estudar, você pesquisar, você entender um pouco mais, aí entra a área do conhecimento, e se conhecer no autoconhecimento, porque daí você vai direcionando. Tá, aqui faz sentido. Poxa, mas eu comecei muito assim. Eu comecei na maquiagem, mas aí eu fui pegando outras áreas. Fui confeiteira, tentei ser confeiteira, tentei vender. Nem lembro mais o que que é. Já tentei tanta coisa. Mas assim, tudo a gente vai vendo, tá? Faz sentido? Não faz sentido. Então, beleza. Então, fica aí, experiência, aprendizado, beleza. E aí, sabe? E tá E, tudo e as bem. coisas mudam muito também, né? A gente Muito. vai aprendendo com os erros e as coisas vão acontecendo e a gente vai entendendo, aproveitando as oportunidades. E daqui a pouco eu entendo que eu pensava que gostava de uma coisa, mas na verdade eu gosto de outra. É, vou dar um exemplo pessoal para vocês. Quando que eu imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar com energia solar? Nunca, obviamente, quando eu era mais novo isso nem existia no Brasil, Exato. entendeu? Então, eu não sou um apaixonado por energia solar. Hoje, óbvio, eu vivo esse mundo, a gente acaba criando conhecimento, óbvio que eu gosto porque é algo que eu estou envolvido. Mas eu sabia que eu queria empreender, eu sabia que eu gostava de vendas e de gestão de pessoas. Então, tu consegue ir se balizando. E é o que eu digo, vendas é algo que para empreender é essencial. Totalmente. Pra tudo na vida, na verdade, né? Para A tudo. gente compreende hoje que pra tudo você se vende o tempo inteiro. Você vende uma ideia, você vende uma Exato. imagem, você vende um serviço, um produto. Você O tá tempo vendendo o todo, né? tempo todo. O tempo Até todo. mesmo Até vou dentro te de uma dizer uma coisa, CLT, você tá se confiança. vendendo. Óbvio, Você sim. tá se Mas o vendendo tempo todo, o é Aham, tempo todo. claro. Na entrevista de emprego, por sim. exemplo. Tu tá vendendo a tua imagem, tu tá vendendo o Exatamente. teu. Você tem que passar a tua confiança, tipo assim, a tua imagem, né, pra pessoa, e a pessoa vai ter que confiar em ti. Então, você tá vendendo, tipo, ao mesmo tempo que tá vendendo a tua confiança para aquela pessoa, né, no sentido para ela confiar em ti, tu tá vendendo tua imagem para ela acreditar em ti do que tu tá falando e que tu trabalha bem, que tu é uma pessoa boa. Tem muita coisa ali, então você tá se vendendo, né, digamos Sim. assim. Então, e essa questão de planejamento também é muito importante, né? Porque não adianta a gente querer empreender com qualquer coisa. Ah, vou abrir um café, Sim. vou abrir uma loja, vou não sei o quê, fazer mil coisas. Tudo bem, mas você gosta de fazer aquilo? Porque o que acontece nessa questão que eu sempre prezo muito de autoconhecimento e de fazer, por exemplo, um processo de coaching também. Porque ali, além de você, não é só colocar em ação e fazer e realizar, calma, sim, Uhum. mas tem todo esse processo de construção dos pilares que eu comentei antes, que é a base. Porque essa base bem construída, essa base fortificada de conhecimento mais autoconhecimento, vai fazer o quê?
vai te fortificar cada vez mais Dá uma e vai te dar a sustentação. segurança que você procura para dar aquele passo que muitas vezes você ainda não deu, né? Porque às vezes a gente dá vários passos, mas aquele que precisa, que é muitas vezes fundamental para o teu negócio, você ainda não deu, então fica naquela. E essa base vai fazer o quê? Com todos aqueles valores, princípios e tudo mais, vai te sustentar. Quando vier uma ventania meio forte, né, que é uns problemas aí do dia a dia, ou às vezes um desafio muito grande, você pode até balançar, mas você não vai cair. Ou se você dá uma leve caidinha, você tá ali, opa, voltou. Então não quer dizer que você não vai cair, que você não pode cair e quebrar a cara. Você Sim, vai, faz parte do processo também. Só que a questão é, você tem já na tua mente que você não vai desistir, que você vai exatamente. Que é continuar, possível, né? que é possível. Poxa, eu caí, mas tudo bem. Já me recuperei, tô aí para outra e vamos continuar, sabe? Então é muito importante isso, eu prezo muito isso também. Aí depois disso construído na pessoa, aí a pessoa vai falar assim: "Ah, o meu sonho é tal coisa, meu objetivo é abrir uma empresa". Tá, qual a empresa? O que que você gosta de fazer? Uhum. Já começa por aí, É, sabe? Aí eu, depois vai construindo, né? Você vai planejando, vai construindo passo a passo o que você precisa fazer, um passo de cada vez, para daí conseguir atingir aquilo. eu esses dias fiz um exercício até com um conhecido meu sobre isso, porque ele veio falar comigo e falou: eu quero muito fazer, mas eu não sei o que fazer. Mas eu quero começar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero testar e ir fazendo em paralelo. Hoje eu já trabalho, tudo bem. O que que a gente fez? E foi bem legal. Falei, vamos listar 10 coisas que tu gosta. Lista 10 coisas que tu gosta. Ah, eu gosto de tênis, eu gosto de carro, eu gosto de jogar bola. Lista 10 coisas aí. Agora separa duas colunas com cinco cada uma. O que que você vê que é mais rentável e o que que você gosta mais? A gente separa do 1 ao 5. Aí beleza, separou lá. Eu falei, agora pega as duas primeiras de cima, pega a moeda, faz um cara coroa aí, vamos decidir no cara coroa. Aí quando ele jogou a moeda, esse foi um exercício que eu vi num outro treinamento que eu fiz. Quando ele jogou a moeda, eu falei, agora é só escolher o que tu estava pensando, porque a gente sempre tá pensando em alguma Sim, sim, coisa. Então no sim. fim meio que a gente sempre sabe. Mas eu acho que é muito legal ter esse equilíbrio. Faz enfim, elenca 10 coisas e daí você separa o que que é mais rentável e o que que você gosta mais. Porque não dá pra gente também ir no mundo de fantasias e fazer algo que eu adoro fazer, mas não tem mercado. Não adianta, porque aí você vai quebrar a cara, você vai ser feliz por algum tempo, mas daqui a pouco você vai estar passando dificuldades e não vai funcionar. E também não adianta ir para um segmento que você vê que é muito rentável, mas você se identifica zero, porque daí vai ser o caminho contrário. No começo vai ser legal, porque você vai ver o dinheiro entrando, daqui a pouco você vai se olhar e vai falar, pô, mas o que que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio entre o que a gente realmente gosta de fazer, o que que eu me atrai, o que que eu sinto desejo de trabalhar e o que realmente dá dinheiro. Porque de fato, né, gente, no final do dia a gente tem que pagar as contas, né? Então, Exatamente. isso é muito importante, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção no treinamento no último que a gente fez ali, do Comunicando, que ele falou sobre o PhD, paixão, habilidade e dinheiro, que Uhum. é exatamente o que tu estás falando agora. Sim, Então, você tem que ter paixão por aquilo que você quer fazer. Você tem habilidade? Habilidade, ela é treinável. sim, você Você pode pode buscar, né? desenvolver habilidade. Isso vai te trazer um dinheiro? Então, sempre quando você for empreender, dá uma Baliza, analisada né? ali. Você tem uma paixão? Não, não tem uma paixão, mas você pode se apaixonar por aquilo. Sem Você dúvida. tem habilidade? Não, não tenho habilidade, mas eu posso desenvolver habilidade. Então, você entra a questão da segurança, a confiança, e você se permitir a aprender, a se arriscar. E, obviamente, o dinheiro, porque eu tinha muitas crenças, eu tinha muito bloqueio em relação ao dinheiro. Dentro do autoconhecimento, a gente vem desenvolvendo. Ainda tenho algumas. A gente sempre vai ter Sim. umas travinhas ali. Mas tá tudo bem. Hoje eu já me vejo muito melhor do que há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás. E é um processo, e é uma construção, como a gente estava falando. Então, ali, eu tô fortificando a minha base e tô levantando as paredes, e é isso, entende? Vou continuar nessa construção pro resto da vida. E se eu cair, tá tudo bem, eu levanto e vou de novo. É isso aí. Hoje já está melhor que ontem, né? Muito, muito, Esse é o caminho, né? totalmente. Esse é o É, caminho. E essa questão também, só acrescentando ali, é isso que a gente falou antes, né? Não precisa fazer uma coisa só do que gosta. Sim. Claro, tem que sim, fazer o equilíbrio, porque a gente sabe que a gente vive num mundo aí que não é nada fácil, né? Mas também não quer dizer que seja impossível. Então a gente precisa realmente entender o que que a gente gostaria de fazer, o que que a gente gosta de fazer e,
isso aqui eu consigo encaixar ou incluir junto naquilo que eu já estou fazendo do rentável, juntar as duas ou Unir o fazer o útil ao equilíbrio das agradável. O duas. famoso útil ao É agradável. exatamente, o rentável aqui eu faço isso aqui, beleza, beleza, eu quero fazer o que eu gosto. Nananã. Quando você vê, você juntou os dois, está trabalhando com os dois, e quando você vê, opa, tem ali um equilíbrio, já deu uma desequilibrada, mas tá, pro meu negócio tá um pouco melhor. Ou agora, sentir Sim. firmeza. Agora a gente às vezes consegue ter mais essa segurança no sentido, não, agora eu vou. Mas assim, se não ir também, se gostar das duas coisas, pode continuar, sabe? Sim. Cada um tem que saber o que O que e faz sentido sentir para o si. que melhora para si. Porque às vezes a gente fica, eu quero empreender, isso, sei lá, quero ganhar, né? Pensar só lado financeiro. Ótimo, dinheiro é muito bom, todo mundo gosta, todo mundo precisa, mas não é só isso também. A gente nunca pode esquecer a questão da humildade, que não vai representar a pobreza. A humildade representa a pessoa rica, ela também é humilde, porque ela tem um bom financeiro ali, mas ao mesmo tempo, quando precisar ajudar uma pessoa a atravessar a rua, ela vai parar e vai ajudar a atravessar a rua. Isso é um exemplo de humildade indiferente da classe social da pessoa. Então, às vezes, a gente mesmo, a gente acaba misturando as coisas, que humildade a gente associa à pobreza, mas não é, Exatamente. né? A pessoa rica também é humilde. Claro, tem uns que não são, mas pobres também, por exemplo, né? Umas pessoas com menos condições financeiras também, às Não vezes, tem não têm humildade nenhuma. humildade, ou às vezes, enfim, cada perfil vai ter comportamentos diferentes. Então, envolve tudo isso, né? Tem uma frase que, não sei se eu vou lembrar muito bem, mas que falava assim, talvez vocês me ajudem a lembrar. Faça o que, trabalhe com o que goste, com o que gosta e nunca precisarás trabalhar na vida, alguma coisa nesse Sim, sentido. Eu sim. acho muita ilusão, muita ilusão. Por quê? Claro, você vai trabalhar com o que você gosta, e você vai continuar trabalhando, entendeu? Ah, trabalhar com o que gosta nunca vai. Como é que é? Já me perdi de novo. Não E vai nunca terá que precisar. trabalhar, né? Na É, verdade, a gente sempre vai ter que trabalhar, sempre né? vai A ter que trabalhar, diferença é assim, porque Gostando ou para não. tu vai conquistar o que acordar. você quer. Exato. Acho que a diferença, acho que a regra é muito assim, ó. Como é que você acorda pra ir trabalhar? Porque trabalhar, a gente A vai ter que trabalhar todo dia, a motivação. gente tem que acordar cedo, a gente tem que fazer, e isso é o que difere muitas vezes as pessoas que têm mais sucesso do que as outras. Então é isso, pô, tu tá acordando bem para ir pro teu trabalho, para ir pra tua empresa, para fazer o que tu precisa fazer? Estou. Ah, não, não estou. Para mim, todo dia acordar é uma dificuldade. Pô, então tá na hora de rever a rota e mudar os ponteiros, né? A gente já tem um parâmetro. Exatamente, Então, assim, o exatamente. trabalho, fato, sempre vai ter. Esses dias eu também vi um post que era assim, ó. Ah, não trabalhe pesado, não trabalhe duro, uma coisa assim, trabalhe com Não se inteligência. cobre tanto. Não, tem que se cobrar sim. Tem que se cobrar, e tu vai ter que Sim. trabalhar duro, vai ter que ficar até tarde, vai ter que virar noite, não é fácil, não é, eu vou empreender, eu vou ganhar milhões no primeiro dia, não Vou é ficar assim. sentadinha aqui e o dinheiro vai É. estar só chegando. Então, Não, se muitas você tem que vezes, fazer por merecer, você tem que ir em busca daquilo. Claro, depois chega lá num nível ali que o negócio só vai vir, mas você vai ter que continuar mantendo. claro, Não, claro. talvez não vai ser E tão cada árduo, tão vez suas sofrido. preocupações são maiores também. Então você cada fica criando alguma coisa ali que não, eu preciso estar lá, eu preciso estar vendo, eu preciso ver se está rodando. E principalmente no começo, a gente é o nosso melhor funcionário, né? Sim, Então, é tu que vai cobrir, é tu que vai estar lá, é tu que vai ficar até tarde, é tu que vai assumir as responsabilidades, por quê? Porque é o teu negócio que tá ali. sim. Então, é trabalhado, muito trabalhado, inclusive, né? Ô, Dai, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, serve para vocês duas, para ver se faz sentido em relação a essa área que tu abrange. Como é que vocês lidam com essa questão assim, ó, de, por exemplo, tu me disse faz sentido, tá? Lei da atração, abundância, tu aborda isso, é algo que é da tua realidade ou não? Então, é que depende a crença da pessoa. Se a pessoa, no meu ponto de vista, né? Isso agora aqui é uma opinião minha. Uhum, Lei da atração, física quântica, não tem nada a ver com coaching, por exemplo. É totalmente entendi, coisas diferentes. Agora, se a pessoa quer juntar tudo e testar tudo, a pessoa escolhe. entendi. Por Mas não é exemplo, algo que você trabalha. não, eu faço no sentido assim, são ferramentas que eu utilizo nas minhas sessões, no meu trabalho, que são cientificamente comprovadas, que Entendi. realmente, colocando em prática, funcionam. Uhum, Agora, se a pessoa também quer colocar ali, incluir junto, alguma coisa, alguma crença dela, eu vou pensar positivo, vou falar frases afirmativas. Sim, eu também faço isso na minha vida. entendi. Só Só que que não é algo não que está abrange o envolvido com o trabalho no teu. dia a dia que eu faço com os meus clientes, por exemplo.
Agora, eu também faço isso porque eu acredito nisso, eu acho que isso me ajudou muito também, mas são coisas totalmente diferentes. Entendi. Então, a pessoa que vai escolher, né? A pessoa segue aquilo que ela quer fazer na vida. Ah, ela, por exemplo, vai me procurar porque ela quer colocar realmente a mão na massa e não sabe como. Uhum. Ou às vezes, ela não sabe do que gosta, o que ela gosta de fazer, mas não sabe, não tem ideia de como começar. Uhum. Então, isso tudo eu vou fazendo essa construção com a pessoa, por exemplo, para ela se autoconhecer. Aí, em paralelo, no meio ali da sessão, dependendo da pessoa, às vezes a pessoa já está se autoconhecendo há mais tempo, ela já está num nível um pouco diferente. Então, é um pouco já entra pegando pesado, sabe? Entendi. Agora, se a pessoa vem meio crua, assim, nossa, eu ouço tanto, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Não sei do que essas pessoas estão falando, eu quero entender um pouco mais. Então, tem toda essa construção que eu comentei antes. Aí, depois de ela estar um pouco mais profunda ali no negócio, aí entra essa questão do coaching mesmo, que é mais planejamento, de executar o plano, de colocar isso em prática, sabe? Para ela conseguir realmente atingir o objetivo. E assim, tem objetivos que a gente sabe que podem demorar mais, outros em 2 semanas você já consegue fazer, ou às vezes até menos. Uhum. Às vezes é algo tão simples que a pessoa se bloqueia que no outro dia ela consegue fazer. Sim. Então, assim, é tanta coisa envolvida que quando a gente coloca a lei da atração, né, a física quântica, não sei o que, é totalmente diferente. Mas se a pessoa, por ela mesma, querer trabalhar tudo, ela pode trabalhar. Mas o coaching, por exemplo, não abrange isso, Entendi. não é isso, sabe? Uhum. São ferramentas específicas realmente para alcançar um objetivo. É, eu Perfeito. acredito que a diferença seja mais ou menos assim. A lei da atração, física quântica, é uma coisa meio. Não é tão tangível, né? É uma coisa mais de crença, de fé, Uhum. de acreditar. E o coaching, ele entra mais naquela coisa, você Do vai fazer. fazer, você vai partir para ação, é uma escolha Sim. sua, não é o universo que está escolhendo para você, é você. Você vai escolher aqui, aí a Dai vai te dar o direcionamento. Ela vai com ferramentas, ela vai te auxiliar a encontrar esse caminho. Mas não, claro, a gente entra muito na intuição, eu também acredito muito nisso, né? Na nossa intuição, a gente tem que seguir o que faz sentido pra gente naquele momento. Mas eu acredito que daí tem essa diferença aí do coaching com a lei da atração e, né, essas São leis totalmente coisas universais. diferentes, né? Porque, como eu comentei antes, o coaching ele é mais no Mas uma mão coisa na também não massa. anula a outra, né? Exatamente, como eu tô falando. Eu tenho clientes que fazem os dois. Uhum. Mas porque eles buscam isso em paralelo. E Sim. tá tudo certo. E muitas vezes ajuda também para a pessoa executar aquela ferramenta melhor, porque ela Sim. já, opa, já tô É, com, é já tô porque com uma junta, né? segurança a mais. Então, Junta um pouquinho as isso coisas. tudo é autoconhecimento, Sim. sabe? Isso tudo vai ajudar a pessoa. Então, qualquer coisa que ajude a pessoa do que ela acredita que vai ajudar, então só faz. Se faz Porque sentido pra pessoa, depois se não tá fazendo mal, Exatamente. exatamente. tudo bem. PNL é a mesma coisa. PNL também é algo que vai mexer com o que mais a questão da física quântica, que a gente estava falando ali antes, da lei da atração e não sei o quê, porque é uma programação neurolinguística que também vai envolver muito essa questão de ressignificação, Sim, sim. que não tem nada a ver com coaching. Mas eu, de vez em quando, eu aplico os dois juntos, porque as pessoas querem, Buscam. porque as pessoas buscam. Então, como no sentido eu trabalho com as duas coisas, eu posso fazer essa junção, mas sempre de acordo com o que as pessoas estão buscando, procurando e aceitam também. Então, são ferramentas diferentes, eu digo assim, porque o PNL também tem ferramentas que também vai um pouco mais para esse lado mais, né, da física quântica aí, mas está tudo certo. Então, a pessoa tem que saber o que ela quer, Uhum. mas são duas coisas diferentes. Mas assim, eu sempre coloco essas opções também, né? Que dependendo do objetivo da pessoa, é focado no coaching e a gente segue aquilo. Sim. E assim, mas dependendo do que a pessoa procura, daí já entra, já é totalmente. Não tem nada a ver com a mentoria ainda também, né? Porque a mentoria já é outra coisa. Mas assim, no sentido de o coaching não é algo que eu vou falar o que a pessoa tem que fazer. Eu vou direcionar ela, tipo, com É. as ferramentas, ela vai se autoconhecer mais, ela vai se entender, ela vai dizer, poxa, nunca pensei nisso antes, mas ela mesma, a ficha dela vai cair sozinha. Então, o que que acontece? As perguntas que o coach vai falar para a pessoa
vai fazer ela acordar pra vida. Sim. Sabe? Vai De dar falar aquele assim, cliquezinho vai assim, virar a tipo, Um chave e dizer, insight, né? nossa, ela vai nunca começar a pensei pensar, nisso antes. Por que que eu nunca muda a pensei? E mentalidade. ainda acaba, muitas vezes acaba se cobrando, por que que nunca pensou nisso antes? Mas Ah, é tão automático, às vezes, no nosso dia a dia, que a gente não para pra pensar as Sim. coisas demais. simples. A gente Fica busca no automático muito muitas vezes. as coisas fáceis. Mas a Sim. gente tem que parar de buscar as coisas fáceis e buscar as coisas simples. E não É. quer dizer que é simples que é fácil, entendeu? Sim, sim, Então, sim. Sim, e entra muito nessa questão que a gente estava falando antes ali, do fazer o que gosta, não sei o quê. Ah, a pessoa acha que é tudo um mar de rosas, que é tudo muito fácil, que é tudo muito simples. Fácil e simples, né? Tô descobrindo agora que tem uma diferença, uma explicação diferente, mas enfim. Aí a pessoa acha que por ela querer fazer o que ela gosta, aquilo vai ser tudo muito simples, muito fácil, e na verdade ela precisa às vezes olhar um pouco diferente, que entra muito daí na procrastinação. Que daí a pessoa, tipo, ah, então eu vou deixar acontecer porque é tudo meu, vou deixar fluir e tal. Sim, legal, vou deixar fluir, mas também tem que entrar em ação, porque se você não entrar em ação, as oportunidades vão vir. Se você não pegar elas, elas vão Alguém vai passar. pegar, né? Alguém vai vai pegar. pegar. E assim, ó, uma coisa também que a gente fala, entrar em ação. Ah, é tão fácil falar, né? Entrar em ação. Falar. Procrastinar, os outros procrastinam. Não, eu também. Sim. Todo dia. Todo dia tem Sim. alguma coisinha que eu deixo para depois. Eu penso, É nossa, de fácil procrastinar, né? novo. É muito fácil, né? Mas quando a gente tem, de novo, né? Quando a gente tem essa consciência, tudo muda. Porque Muda. daí eu penso, nossa, hoje eu Sim. procrastinei por tal coisa. Não, mas E a gente entende isso que a vai gente tá mudar. perdendo, né? Exatamente. Aí vem aquele peso, ah, por que que eu não fui na academia? Uhum. Por que que eu não fui treinar hoje de manhã? Vou treinar hoje à noite. Sim. Mas assim, por que que eu já não fiz isso hoje de manhã que eu poderia ter feito? O que que eu fiz naquele tempo? Outras coisas, mas, poxa, agora eu vou ter que treinar à noite porque, sabe? Uhum. Então, assim, tem várias coisas simples, né, ali no meio que a gente acaba deixando para depois e quando tu vê, nossa, já passou Tem e um, perdeu o time, né? tem um memezinho que é muito engraçado, né? Que é o. Ah, 7 dicas pra parar de procrastinar. Aí vai, vou salvar pra ver depois. Pra procrastinar, né? Sério, não vi ainda. Vou salvar, depois eu vejo. Mas eu fiz essa pergunta porque, assim, é algo que é bem presente na minha vida, tá? Eu tenho esse perfil. E isso eu aprendi numa empresa que eu trabalhei como CLT, onde eu ouvi uma frase, comecei a aprender sobre isso, né? Mas é uma empresa que me abriu os olhos para muitas coisas. E onde a minha gestora na época me falou uma frase que para mim me fez muito sentido. Eu lembro desde lá e eu carrego ela comigo para sempre, assim. Ela me falou, Nicolas, tem que deixar a carteira aberta. Para de se preocupar com as coisas fúteis. Deixa a carteira aberta que o negócio vai fluir, vai acontecer. E metaforicamente eu entendi o que ela quis dizer, né? Isso para mim começou a fazer muito sentido. E eu comecei a entrar muito nessa questão de abundância, de acreditar que as coisas vão acontecer. E obviamente é o que eu sempre digo, é uma linha muito tênue, né? Não é Uhum. ficar deitado o dia todo e falar, pô, mas aí não tá acontecendo nada, né? Aham. Não é assim, né? Sim. A gente tem que ir atrás, mas ir atrás já com a cabeça de, pô, eu sei que vai acontecer, eu sei que vai dar certo, e tudo bem, algumas coisas vão sair um pouco do controle, mas eu sei que lá no objetivo final as coisas vão acontecer. E, enfim, eu gosto desse assunto porque para mim sempre funcionou muito. Entra um pouco naquela história que contei para vocês antes, e até existem algumas metáforas, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é algo que a gente não está pensando o tempo todo, mas se a gente trancar aqui a nossa respiração, por exemplo, em poucos segundos vai ser a única coisa que vai passar na tua cabeça. E com o dinheiro, muitas vezes funciona meio parecido. Quando a gente está abundante de dinheiro, a gente meio que gasta sem se preocupar. E quando isso começa a ficar mais escasso, a gente começa a ficar muito preocupado e muito bitolado, que pode acabar a qualquer momento. Então é complicado a gente ter essa filosofia, mas ela é muito importante para que a gente consiga fazer as coisas mais leves. Sim. Porque se a gente fizer só por dinheiro, tipo assim, eu preciso fazer essa venda porque senão eu não vou conseguir pagar minhas contas. Eu preciso fazer isso aqui. Aí realmente começa a ficar muito difícil. Isso aqui, se isso aqui não der certo, acabou. Se isso aqui não acontecer, meu Deus, o que vai ser de mim? Aí começa a se tornar cada vez mais difícil você alcançar seus objetivos. Então, se você trabalha de uma forma mais leve, sabendo que isso ali vai ser uma consequência que vai acontecer por conta da sua, é, do seu empenho, vamos dizer assim, as coisas começam a fazer mais sentido. E é legal, já puxa esse gancho também, que é aquela questão da gente ter um propósito, entendeu? Então a gente tem que saber o porquê que a gente está fazendo. Porque se de fato a gente está fazendo, se tu está trabalhando ali só para receber o teu salário no quinto dia útil, enfim, é porque está na hora de rever os conceitos mesmo. A gente tem que acordar feliz para fazer as coisas, a gente tem que ter um propósito por trás, a gente tem que entender. E daí a gente meio que faz aquele ciclo ali e volta para a questão da gente começar no autoconhecimento.
Exatamente. É. E assim, uma coisa também que você falou agora, acordar feliz. Todo dia também não vai Não, acontecer. não, mas não está. Mas o que que acontece? Eu faço muito isso. De manhã, às vezes, quando eu acordo meio irritada, eu nem sei por quê, né? Às vezes a gente Sim. Mas acorda dormiu meio meio. mal, faz Às vezes não parte, né? descansa direito, enfim, várias, né? Várias questões aí. O que que eu faço? Eu já faço um exercício lá, não, vamos lá, né? Bora, hoje é um novo dia, novas oportunidades, novas Isso coisas aí. boas. E eu não fico falando, ai, hoje eu tô estressada. Não, Ai, hoje eu tô não sei o quê, hoje eu tô irritada, hoje. Não, nem fala isso, porque daí já entra o quê? A PNL, que é a Programação Neurolinguística, que tu vai fazer o quê? Ressignificar. Aquela frase negativa que você falar, que você, né, falar, você pode estar atraindo para você. Eu sempre penso nisso. A palavra tem poder. sem dúvida. Então, se a gente ficar ali repetindo as coisas ruins, ai, eu tô com uma dor de cabeça hoje, ai, dor de cabeça, ai, dor não sei o quê, ai, vai acontecer cada vez pior. Então, a gente tem que falar sempre coisas positivas, mesmo que tá doendo a tua cabeça, fala, nossa, vou melhorar. Nem fala que tá com dor de cabeça, É, né? Eu já sou nessa vibe assim. Não vai melhorar, daqui a pouco eu tô melhor. Automaticamente melhora. Porque eu já coloquei isso pra mim, não. Realmente, eu acordei com um pouco de dor de cabeça, eu tô um pouco. Não tô muito alegre, né? Não tô muito feliz ali, mas bora lá pra cima. isso Então, entra muito nessa mas é questão que eu essa questão falei. que a gente tava falando, de tipo, de pensar em algo positivo, de Sim. pensar no universo, eu quero coisa boa, nanana, mas o que que vai acontecer? Você vai atrair para você o que você está vivenciando É naquele aquela momento. frase típica assim, que a gentileza gera gentileza, né? A gente recebe o que a gente emana. Isso aí é clássico. Exatamente, a gente vai atrair o que a gente emana. Existe uma frase bem comentada também, que muito se diz, que é, pô, se você acordasse amanhã e tivesse somente as coisas que você agradeceu no dia anterior, você conseguiria sobreviver? Então é muito importante também, porque, óbvio, a gente tem problemas, todo mundo tem problemas basicamente todos os dias, independente do que faça, da onde mora, da condição financeira, todo mundo tem problemas, sendo pessoal, sendo profissional, só que, obviamente, a gente também tem várias coisas para agradecer. Pô, a gente vai para nossa casa, depois daqui a gente tem o que comer, a gente tem onde dormir, a gente tem uma renda, a gente tem um emprego, tem um empreendimento, enfim. Então, essas coisas são muito importantes. E óbvio, estou dando o exemplo aqui da gente, mas todo mundo tem muita coisa a agradecer. Você tem sua família, você tem seus amigos, você tem sua esposa, seu esposo, enfim. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça também, porque isso é fato. Se tu ficar só naquela assim, ó, putz, amanhã eu tenho que trabalhar de novo. Ai, amanhã eu tenho que acordar cedo. Ai, não sei o quê. Ai que cara a minha fatura do cartão de crédito. Ai, que esse mês eu acho que eu não vou bater a meta. Meu, aí acabou. Se tu ficar com esse pensamento, tu entra num ciclo vicioso e tu vai se afundando, tu vai se afundando, vai se afundando e tu vai se afastando de fato da tua felicidade, do teu propósito e não vai, de novo, né, não vai se conhecendo, porque a É. gente entra num automático de reclamações. Exatamente. Aproveitando ali, falando de propósito, né? O propósito, a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi bastante dentro do Instituto Invictus, né? Sim. O propósito, a missão do ser humano aqui é unicamente servir. Principal missão é servir. E eu tenho buscado muito isso, assim, dentro do meu negócio. Por quê? Porque eu tava muito ali, tá, eu faço uma maquiagem na cliente, uma maquiagem social, maquiagem, penteado, beleza. Aí a cliente saiu dali, foi pra festa e tal, e daí chegou em casa. E depois? Sabe quando tu sente que falta um algo a mais, um diferencial, alguma coisa assim que, tá, mas tô entregando só isso? Parece tipo tão raso, tão superficial. E eu comecei a entrar ali dentro do propósito. Qual que vai ser o meu propósito? Qual que vai ser a minha missão dentro do meu negócio? Então, é servir, tá? Como que eu posso servir essa cliente? Como que eu posso? Então, eu tô abrangendo um pouquinho mais aí a questão da autoestima, da autoimagem, o quanto que ela tá ligada a tudo na nossa vida. Que a autoestima, cara, quando tu tá com a autoestima lá em cima, tu se sente Ah, sem bem, tu dúvida. emana essa energia boa pra todo mundo, por onde que tu passa. Parece que as coisas vão fluindo, parece que tudo vai, sabe, caminhando assim, tranquilamente. E isso tá muito ligado com a imagem. A imagem que você vê no espelho, a imagem que você quer transmitir. Como a gente tava falando ali, né, no off, ontem acho que foi. Ah, mas eu gosto de me vestir assim, tá. Cara, tá beleza, porque tem que tirar muito essa crença de que, para você estar bem vestido, você precisa estar vestido com uma roupa social, uma roupa mais elegante, eu diria. Não, é o que faz sentido pra ti. Faria sentido pra ti você estar de terno e gravata aqui? Ia se sentir incomodado. Tu ia conseguir falar, tu ia se sentir tranquilo em estar com a tua postura normal ali, falando naturalmente como tá falando agora? Não ia fazer sentido nenhum. Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que elas
tudo em você vai transmitir uma mensagem, sua postura, a maneira de falar, o tom de voz, a sua vestimenta, mas a vestimenta não é o mais importante. Mas as pessoas têm acreditar que a vestimenta é o que vai, é claro, a pessoa leva, agora eu não vou mentir pra vocês, se é 3 ou é 30 segundos. Pra 3 ter segundos. 3 segundos pra ter segundos. uma primeira impressão de você. Todo mundo tem o visual, hein? Todo mundo tem o visual. É que, na verdade, todo mundo tem todos os perfis. Só que uns são mais, outros É a menos, primeira né? impressão, né? Sim. E eu até estava lendo nas minhas pesquisas, nos meus estudos, falando sobre isso. Tá, a pessoa, tipo, ela obviamente é inconsciente e não tem como a pessoa não ter uma primeira impressão sua, um julgamento, e é uma forma inconsciente. Não é conscientemente, não sei, ela tá vestida assim, não gostei dela. Não! É uma coisa que tá lá dentro que você não sabe nem explicar. E é de todo ser humano, todo ser humano. É legal esse assunto, porque eu tinha comentado com você já, né? Claro, assim, que eu sempre falo também, isso é hoje, né? Quando eu comecei com a minha empresa, é óbvio que eu não sei para visitar um cliente como eu me visto hoje no meu dia a dia, porque hoje eu fico mais nos bastidores, então é mais tranquilo. Então a gente tem que saber dosar também, entendeu? Tem Sim. que saber a tua posição e o que tu pode fazer, porque não sei se infelizmente, mas acredito que sim. Existe hoje esse pré-julgamento, que é comum que todo mundo faz, a gente faz, e muitas vezes tu vai fechar portas por causa disso. Com o passar do tempo, eu fui criando realmente esse perfil de eu quero me portar do jeito que eu me sinto bem. E o fato de se vestir, eu acho que entra muito com a questão de você estar bem alinhado, é óbvio, né? Porque Sim. se você estiver com um visual desleixado, aí obviamente vai Essa é ficar a ruim. diferença, É, você estar bem vestido, exato. entendeu? Mas você ter a sua autenticidade, vamos dizer assim, eu acho que isso pode, em algumas vezes, ser uma barreira? Pode. Mas hoje eu penso que assim, se essa pessoa não estiver disposta a me ouvir, tudo bem. Tá tudo certo também. Não é todo mundo que precisa me ouvir, mas eu sou assim. Eu quero conversar com as pessoas, eu quero comunicar com as pessoas que me aceitam desse jeito, que acham legal ser desse jeito. E você vai atrair as pessoas que se conectam contigo, que faz Exato, sentido. Elas exato, pensam da mesma forma que você, porque a exato, gente vive em sociedade e é assim. exato, E ninguém é igual. Ninguém é igual e tá tudo bem. exato. Porque assim, ó, quem é do social vai andar de social, vai se identificar com quem tá de social e tá tudo bem. É, eu acho que é bem isso. Quantos milhões, né? Milhões, bilhões de pessoas nós somos no mundo? Sim. Querer agradar todo mundo? Nem Eu acho Jesus que é Cristo bem não isso. agradou todo mundo. Eu acho que existem esses nichos e eu acho que é legal para as pessoas verem como tem pessoas que eu admiro também que possuem um perfil parecido. Digo, pô, eu posso, o meu jeito também pode dar certo. Eu Sim, posso fazer as coisas também. Ah, eu posso me vestir legal, eu posso, por exemplo, pô, ter a mão tatuada. Para minha mãe é um absurdo, entendeu? Mas sim. tudo bem, eu acho legal eu quis fazer. E se alguém achar ruim, ok também, cada um tem a sua opinião. Mas Cada eu um tem o sou assim direito, né, e eu sei de que opinião. não é isso, ou não é meu tênis, ou não é minha calça que vai definir o que eu Quem você vou é. chegar e falar, o que eu vou apresentar, o que eu vou passar de informação. Então, eu acho que é também uma evolução da sociedade de forma geral. Obviamente, as gerações mais jovens, da minha geração para baixo, até eu diria, já é muito mais fácil isso, as pessoas julgam muito menos pela aparência, até Sim. porque é algo mais comum, né, mais descolado, até eu diria. Mas, obviamente, as pessoas mais velhas ainda têm essa dificuldade. Por quê? Porque entra muito no certo. Não, mas, pô, peraí, como é que tu não tá de camisa social aí? Como Aham. é que tu não tá com teu sapato Salto brilhante? alto. É, exatamente. Então, assim, existe isso e a gente tá aí para quebrar alguns paradigmas, né? Ah, Nicolas, mas você pode perder oportunidades por conta disso. Aí vai do risco de cada um quer adotar, entendeu? Exatamente. Eu tô disposto a passar por isso, porque é o perfil que eu decidi adotar e tudo bem. E aí, se a pessoa não estiver disposta, aí ela se enquadra num perfil que ela acha que seja legal para as pessoas que ela quer comunicar. E na verdade, às vezes você até acaba afastando as pessoas por estar se vestindo, se portando de uma maneira que não faz sentido pra você. Perfeito. Então você vai Eu vou estar acabar. comunicando com as pessoas erradas, talvez. Exatamente. E por isso que é muito importante a gente se conhecer, autoconhecimento e o conhecimento para você saber aonde que você quer chegar, que público você quer atingir, fazer sempre um estudo em relação a tudo isso para você conseguir colocar um foco, um direcionamento melhor. Então você tá alinhado com a sua imagem, com o teu propósito, tá tudo alinhado? Beleza, é isso aí. Por isso que eu te falei, essa é a tua característica, é a tua autenticidade, é o teu diferencial, de repente. Sim, sim, sim. E Entende? eu gosto, assim, confesso também, é uma peculiaridade minha, mas eu gosto da quebra de expectativa, entendeu? Sim. Eu gosto de que as pessoas tenham esse pré-julgamento, talvez seja algo meu, assim.
Porque é legal, como por exemplo, subir no palco, como eu subi aquele dia, e talvez muitas pessoas estavam pensando, pô, o que que esse Vai cara falar que nem um vai maloqueiro. lá falar com essa calça larga, com esse colar nada a ver aí, pô, ir lá e falar porque é o que eu tenho pra entregar, entendeu? Esse é um Sim, estilo que eu gosto, porque eu gosto de me vestir assim, porque eu me sinto bem e me traz autoestima e faz com que eu seja melhor. sim, Então, com tudo certo. certeza. Aí é que tá, né? Autoestima elevada, autoconfiança. É E isso uma aí. coisa eu sempre falo, a roupa não vai definir o teu caráter. Jamais. Nunca. Porque muitas vezes é aquele pré-julgamento automático, né? Mas quando a pessoa te conhece melhor, ela muda de opinião e fala, nossa, já me arrependi de ter É a julgado a quebra, né? pessoa. Sim, É sim. aquela quebra, entendeu? Então, tipo assim, tu subiu lá no palco aquele dia. Beleza? Mas quantas pessoas não subiram? Eu não Sim. subi, por exemplo. Mas eu também não julguei você que estava lá em cima. Eu pensei, ou até eu pensei assim, poxa, foi. Nossa, que massa, sabe? Uhum. Poderia ter ido. Sim, Só que tem aquela travinha, mas por que que eu não fui? Aham. Alguma coisa lá daquela minha infância, talvez lá daquele negócio que ainda tá me travando, mas eu tenho conhecimento, eu tenho a consciência daquilo. Uhum. Só é aquela ferida que ainda talvez não foi mexida. Ou já começou a mexer, mas ainda, calma, né? Um passo de cada vez, porque tá doendo muito. Então, assim, cada um tem o seu tempo. Sim. E eu digo sempre assim, se você tá se sentindo bem com a roupa que você tá, ou enfim, não vai dar bola para a opinião da outra pessoa que não vai acrescentar nada na tua vida, tudo certo, a vida que segue. Uma frase que eu também sempre uso para mim é: o que não me acrescenta não me faz falta. É isso Isso aí. exatamente. mudou a minha vida, Faz sentido. porque eu sempre levava muita coisa em consideração do que as pessoas falavam de mim, né? Desde a época da infância, quando eu era criança, jamais eu pensei na minha vida que ia estar sentada aqui falando no microfone, entendeu? Então, assim, na minha adolescência, pior ainda, apresentar trabalho ou falar com mais pessoas, trabalhar com pessoas diretamente, Queria ter se que isolar. me posicionar, sabe, liderança. Jamais que eu imaginava que eu ia fazer isso na minha vida. Mas porque é todo um processo. Quem me conhece desde criança fala, nossa, daí tu é outra pessoa. Mas Sim. o que que aconteceu na minha vida para fazer essa virada de chave, essa virada de tudo? É coragem de querer ser diferente, de Sim. querer chegar onde eu posso ir, ou até mais. Porque às vezes a gente tem uma visão, eu quero chegar naquele ponto. Cheguei lá e agora? Já tem que estar com uma Uhum. visão a mais, querer a mais, porque você vai conseguir. Então é sempre é uma escada, né? É um degrau. E se às vezes você precisar descer um degrau, desça. Não tem problema nenhum nisso. E a questão, eu sempre digo assim também: um passo para trás, tudo certo. Vai dar um passo para trás, você vai ter toda a visão do que você precisa realmente enxergar, para daí dar, às vezes, dois, três, muitos passos para frente. Sim. Então, às vezes, a gente se limita disso também. Não vou dar um passo para trás porque eu tô regredindo. Calma, não é bem assim. Então, e entra tudo, né? Já emendei outras coisas aí, mas eu sou assim, Não, é isso aí, já vou né? Colocou os evoluindo aí na três E conversa. junto, ó. O negócio pega. E eu me identifico muito com a tua história, porque na minha infância tem muito aquela coisa da criança ali, o que que a gente escuta. Por isso que as palavras têm tanto poder. Minha mãe sempre falava assim pra mim, até hoje ela fala. Eu pergunto, mãe, como que eu era quando era criança? Deus do livre, um bichinho do mato. Porque eu era manhosa, eu era chorona, ninguém queria ficar perto de mim e eu comecei a acreditar nisso. Então, eu comecei a me afastar. Comecei a ficar ali na minha, não gostava de ficar com as pessoas, não gostava de lidar com as pessoas. Por isso que para mim era confortável trabalhar na CLT, porque eu ia fazer o meu trabalho lá nas máquinas, na área de produção, fazia o que tinha que fazer e era isso. Mas aí, aos pouquinhos, aquilo começou a incomodar. Por quê? Porque não era minha essência, não era o real, assim. Então, comecei a ir um pouquinho mais fundo. Tá, mas por que que isso tá me incomodando? O que eu posso fazer diferente? Tá, o que tá acontecendo, sabe? Meu, é uma loucura, assim. A avó do meu filho é uma pessoa muito sábia. A gente, né, eu não tenho mais nada com o pai dele, mas a gente se tornou amiga ao longo dos anos. E aí, ela tem uma coisa que ela fala que é muito interessante. Ela diz assim, ó, quando você tá lá no olho do furacão, tá tudo turbulento, tá tudo muito nebuloso, você não consegue ver nada. Então, aquela coisa de, às vezes, dar um passo para fora, dar um passo atrás. Opa, olha de fora. Aí você começa a olhar de fora, aí você começa a enxergar. E assim, quando ela fala também da água, né? Quando a água tá turva, você não consegue ver. Então, espera um pouquinho, deixa a poeira baixar, aí começa a ficar tudo cristalino, você começa a enxergar. Então, às vezes é isso, se permitir dar um passo atrás para depois poder ir um pouquinho mais adiante, né? E essa questão que você falou ali dos teus pais, né, falarem para ti, eu não tive isso. Na minha infância, eu acho que foi mais a questão, coleguinhas De de escola. escola,
que eles me intimidavam tanto, eu ficava retraída, tipo, eu tinha medo, tinha vergonha, eu morria de vergonha, tímida, não olhava nem para cima, não conseguia olhar para a pessoa. Mas não é porque eu tinha medo, talvez queria acontecer alguma coisa, não, mas era vergonha, era tipo, Sim, me erra, entendeu? Não olha para mim. Mas todo o meu desenvolvimento, desde a minha infância até agora, eu me considero uma vencedora, porque se eu sim, olho para trás, não era eu. Ou talvez era, mas uma versão totalmente diferente. E eu sei que eu posso mais. Se daquilo meu, porque. E assim, na minha época, era muito diferente de hoje. Na minha sim, infância era totalmente diferente. Talvez na tua também. O sim. Nicolas, acho que é um pouquinho mais novinho. É, Mas era mas não totalmente tão diferente. diferente, Era eu acho. muitas crenças, assim, crenças pesadas, entendeu? Porque hoje a gente tem essa noção também que tudo mudou, né? Até, tipo, os meus pais já estão totalmente diferentes hoje do que Sim. eles eram comigo quando eu era criança. Sim, Mas assim, eu não posso reclamar que eles nunca falaram nada de negativo, que você não, né, diminuindo você não assim. presta, ou você não vai conseguir. Sempre me apoiar e sempre falar, não, vai lá, faz, tal. Só que eu me retraí sozinha, porque talvez eu tinha, não confiava em mim mesma. Sim, Em mim mesma, eu não tinha amor próprio, eu não sabia nem o que que era isso. Ou eu não sabia me dar o meu valor, entendeu? Eu não sabia qual o valor que eu tinha no mundo. Então, quando isso, até relacionamentos, né, amorosos, familiares, quando a gente se toca, poxa, eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho valores, eu tenho, sabe? Então, você acaba aprendendo a se posicionar. Então, sim, você começa a defender as suas ideias, começa a defender o que você acredita para a sua vida profissional. Você acaba, não, digamos, eu não digo enfrentar os teus pais ou enfrentar a tua família, ou até mesmo, muitas vezes que isso acontece, enfrentar a sociedade. Sim. Mas a questão de se posicionar, é Perfeito. sim. posicionamento. Então já envolve isso tudo, mas é uma É, questão de se posicionar diferente, como até Paulo comentou no início, de falar o que pensa, ou falar a sua opinião, mas com respeito, claro, com todas as exatamente. pessoas, respeitando a tua opinião, respeitando a tua, mas eu também quero que respeite a minha. Sim. Então, Sim, isso é posicionamento. Ah, o meu jeito de vestir é a mesma coisa. Ah, eu não gosto de salto, não gosto de chinelo, não gosto. Tudo bem, você vai viver, isso não vai mudar a tua essência, não vai mudar o teu caráter, sim. entendeu? Mas assim, as pessoas estão muito ligadas somente no visual. A primeira impressão é que fica, Uhum. não, para mim já não é mais. É, isso eu também estudei bastante. E ali falando em relação aos pais, né? Quero deixar bem claro aqui que, nossa, eu honro demais a minha mãe, a minha história, a história da minha mãe, do meu pai também. Eu falo mais da minha mãe porque minha mãe que foi mais presente, assim, meu pai já era mais ausente, né, na nossa infância. Mas as pessoas às vezes podem criar uma interpretação equivocada a respeito disso, de quando a gente fala ali, dos nossos pais, da nossa infância, é como se a gente estivesse criticando eles. Não! Eles fizeram o melhor que eles tinham com o que eles tinham, o melhor que eles podiam com o que eles tinham lá, com a consciência que eles tinham lá. Assim como a Dai falou agora, os pais dela já não são mais os mesmos que eram lá na infância dela. Hoje eles também têm uma mentalidade diferente. E aí o que que aconteceu ali, a viradinha? Porque eu sempre enfrentava minha mãe. Eu enfrentava, porque eu queria impor a minha opinião, a minha decisão. Até comento com a minha filha que eu vejo muito isso nela, como eu era, assim. E aí eu tenho uma consciência diferente do que minha mãe tinha na mesma época. Então hoje eu já tento passar de uma maneira diferente para minha filha. Aí o que que eu fiz? Quando eu comecei, o que que aconteceu? Eu comecei a entender que eu podia me posicionar para minha mãe, mas tendo respeito, mantendo a educação, que eu não precisava fazer forçado, que eu só ia colocar para ela. E se ela aceitar, tá tudo bem. Se ela não aceitar, tá tudo bem também. É a opinião dela. É que a gente tem muito aquela coisa da lealdade, de. Como é que fala? A palavra me fugiu agora, mas assim, de você. O que o pai e a mãe diz, está dito, e é isso, e é verdade. Você acreditar totalmente no pai e Sim, na sim. mãe. Sim, hoje em dia. A gente tem muita mentalidade da criança ainda, né? Que ainda vem muito ali a criança, as feridas, as dores da criança, as memórias da criança na vida adulta. E a gente às vezes acaba olhando como adulto, acaba olhando ainda com o olhar de criança. E o que a gente pode fazer é mudar isso, trazer esse olhar para o adulto, tá? Aconteceu isso lá quando era criança, beleza. Mas e agora adulto? Você pode fazer diferente. Então foi onde que eu escolhi fazer diferente. Aí hoje eu consigo conversar com a minha mãe, consigo expor as minhas ideias para ela. Às vezes ela não concorda. Isso às vezes me machuca, machuca. Mas eu tenho a convicção que para mim isso faz sentido. E é no que eu acredito e é no que eu quero
continuar que eu quero me manter e me focar, sabe? E assim, né, é legal que você comentou essa sua evolução, você não se reconheceria criança ou você criança não se reconheceria agora, né? É porque você se permitiu e você também se sentiu inconformada com essa situação, né? Mas é legal a gente destacar também que cada pessoa tem um tempo de maturação para isso. Sim. Então talvez você despertou cedo, mas tem pessoas que vão despertar mais tarde, com 20, com 30, com 40, com 50. E nesse momento a gente tem que se permitir, porque nunca é tarde. Tem gente que às vezes pode orar e falar: Exatamente. ah, não, mas agora ela já conseguiu, porque ela percebeu isso lá quando ela era jovem e daí conseguiu traçar o caminho até aqui. Mas não é isso. A gente talvez perceba mais tarde, talvez a gente entenda mais tarde, ou talvez existem pessoas inconformadas nesse momento que ficam nessa: ah, mas eu já tô velho, agora eu vou Já ficar tenho assim 40, já mesmo. tenho 50, É. a minha Mas vida já essa passou. questão nem foi quando eu era jovem. Tipo, nem era. Hoje eu lembro, tipo assim, da minha 30 e poucos anos ali, aí que eu fiz, pensei, nossa, como eu já tô diferente. Mas quando eu era criança, adolescente, não me Não Não, teve toquei essa não teve essa percepção. porque consciência, eu né? não Porque é o tinha essa normal, na consciência, verdade, né? não Muito tinha difícil essa vai acontecer, percepção, né? porque, não estudava essas coisas. Sim, sim. Essa palavra, autoconhecimento, nem existia, isso nem existia na época, sabe? Tipo, nada a ver uma coisa com a Uhum. outra. Aham. E hoje é muito isso, todo mundo fala, tem vários treinamentos por Sim, aí, sim. internet é cheia disso, né? De informação. E que Quem, bom, né? Porque quem hoje é mais quiser, vai fácil de ir atrás. atrás, né? Exatamente, mas que nem eu comentei ali, as minhas irmãs, né, que eu tenho irmãs mais novas. Eu vejo a diferença dos meus pais comigo, de quando eu e minha irmã mais velha, a gente era criança, e com as duas mais novas. Porque são quase 18 anos depois. Na verdade, são 18 anos depois. Então, assim, totalmente diferente. Aham. Então, só que o que elas vivem hoje, com as nossas dicas também de mais experiências, de maturidade, elas já estão levando em consideração. Lá para nós, não é que os nossos pais não sabiam ou não tinham isso para falar. Cada um, né, ensinou o que aprendeu também. Mas, Sim. assim, é a questão que é diferente. Então, o que hoje a gente tem muita tecnologia, internet naquela época também não tinha. Então, totalmente era muito restrito, era muito A fechado, né? informação não Hoje a chegava tão rápido, informação né? tá em qualquer lugar e é tudo Aqui, na palma da mão, automático. o Então é tempo tudo mais inteiro. fácil. Só que quando eu também, no caso assim, percebi um pouco tarde. Uhum. Não digo tarde, digo no meu No teu tempo. tempo, né? No Esse meu é, tempo. Mas para a exatamente. sociedade, Mas digamos que seria não jovem. tarde. Quando eu era jovem, nem fazia ideia do que era autoconhecimento, não sabia ideia do que eu ia trabalhar, do que eu gostava, não sabia. Deixei a vida me levar. Aham. Mas Que é o comum, né? essa frase, não gosto, não falo Eu mais, também não não quero aceito mais. mais. Também não aceito. Mas naquela época, para mim, tanto faz. Eu Sim. não sabia Era o que exatamente o que tinha, eu vamos queria. Eu fui vendo, o no que acontecer, fluxo. Sim. Vamos acontece. lá, o que todo mundo tá fazendo? Vamos lá, vamos pra frente. Só que chegou uma hora que eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero ser Uhum. igual a todo mundo, eu quero ser mais, eu quero ajudar as pessoas. Os Eu quero, rebeldes. eu quero me destacar, mas não no sentido de, eu sempre falo assim, não no sentido de brilhar. Eu Não. quero ser luz na vida das pessoas. É diferente de ter o seu brilho sozinha, né, digamos Sim, Sim. assim. sim. Eu quero brilhar, mas que você brilhe comigo. Iluminar quem Eu tá ao redor quero também. realmente, tipo, distribuir a luz e a consciência para as pessoas. Você pode mais do que você faz hoje, sabe? Você pode ter mais. A questão é ser, fazer, ter, né? A gente sempre quer Uhum. ter o antes de tudo, mas uma coisa de cada É o vez, ser né? primeiro. E eu também, mais uma vez, me identifico muito contigo, porque é realmente isso que eu tô em busca, sabe? A cliente vem lá, ela faz a maquiagem e tal, mas e aí o depois? Então, pra mim é isso, porque eu descobri isso em mim, porque pra mim, entrar dentro do mundo da maquiagem, nossa, lá mais uma vez a minha mãe, ela julgava muito isso. Por quê? Porque na época dela era uma coisa vulgar a mulher usar maquiagem. Mas quando eu era adolescente, eu não tinha essa consciência de que isso era lá assim pra minha mãe. Hoje, como olhar de adulta, eu percebo que fazia sentido pra ela, porque foi a educação que ela recebeu. Só que eu recebi a mesma educação que ela conheceu, ela passou para mim, mas eu escolhi fazer diferente. Aí entra ali, né, o poder de escolha. Você pode escolher fazer diferente. E aí, para mim, entrar ali com 14, 15 anos, meu Deus, eu já adorava maquiagem. Mas demorei por quê? Por acreditar que a maquiagem era uma coisa vulgar, era uma coisa totalmente desnecessária. Ela ainda brinca, ela fala assim: fica passando essas coisas aí na cara, depois vai estar lá velha, cheia de prateleira. Que são as linhas de expressão, né? Eu acho engraçado, hoje em dia eu acho engraçado, mas eu que julguei, critiquei, enfrentei muito isso, entendeu? Porque pra mim não fazia sentido. E aí por isso que eu acredito que eu demorei um pouco mais pra chegar onde que eu tô agora, por essas questões. Mas tá tudo bem. Eu entendo que é os processos que a gente tem que passar
pra gente poder chegar onde que a gente tá agora. Se eu não tivesse passado por isso, se minha mãe não tivesse falado isso pra mim, talvez nem ia fazer sentido pra mim e tá tudo bem. Sim. Só que hoje em dia eu percebo que é necessário você passar por todos os processos pra chegar mais adiante. E isso vai ser contínuo? Porque agora a gente está pensando assim, mas daqui a pouco a gente já vai ter outras crenças, a gente vai pensar outras coisas que também já não vão mais fazer sentido e você vai deixando para trás e é um mix de loucura, mas é Sim. A maravilhoso. vida é isso aí, né? É isso, São é altos e isso. baixos e é legal a gente entender também que tudo faz parte, né? Todos Sim, os sentimentos fazem parte, sim, a gente realmente vai ter os dias difíceis, a gente vai ter os dias melhores e tá tudo certo, porque se a gente vivesse, é aquele clássico também, né? Se a gente vivesse só dias muito felizes, a gente não daria valor às coisas, né? Então, é tudo um processo de a gente ir se conhecendo e amadurecendo, cada um no seu tempo, existe muito isso, eu quis puxar isso porque realmente, como você falou, às vezes não foi tarde pra você, mas foi sim, tarde pra sociedade. Que é sim. muito isso, né? Tu tá aí, eu tô com 25 anos. Meu, mas o fulano lá com 25 anos já tá melhor que eu. Ixi, agora eu tô ficando pra trás. E na verdade isso não existe, cada um tá no seu tempo, todo mundo tá fazendo suas coisas. O importante eu acho que é realmente que você tenha o seu propósito. Se você não tem isso aí de fato, você tem que ir atrás de descobrir o seu propósito e daí de fato você tá trabalhando para algum caminho. Porque se você vê o coleguinha lá prosperando e você tá totalmente perdido, ferrou? Não, não ferrou, mas então vamos estudar, O que eu vamos posso fazer para mudar vamos isso? estruturar isso aí para que você comece a ir para algum caminho. Porque é aquela coisa, quem tá perdido, qualquer caminho serve, né? E daí a gente acaba indo para onde todo mundo tá indo. A galera tá indo para cá, agora eu vou para cá, agora mudar de direção eu vou lá, e agora eu vou pegar esse aqui mesmo, e assim vai indo, e no fim tu. Aí entra aquela coisa assim, ó. Até é bom lá, mas sabe, eu tenho um vazio, parece que falta alguma Uhum. coisa, e você muitas vezes não sabe o que falta. E aí é esse processo de eu vou lá descobrir o que tá faltando, agora eu entendi, e agora vamos lá. Por exemplo, o seu, eu quero ajudar as pessoas, eu quero passar isso para as pessoas, eu quero transcender, né, iluminar outras pessoas também. Então, pô, e você entendeu o seu propósito e, obviamente, tem certeza que quando você entendeu isso, você começou a prosperar na sua vida pessoal e profissional também. Exatamente. E acaba envolvendo todas as áreas da vida, né? Sim, claro. Emocional, espiritual, financeira, Sim. Familiar, profissional, familiar. Nossa, mudei muito. totalmente a minha relação com a minha família. Uhum. Pai, mãe, irmãs, até amigos, totalmente diferente. As Sim. pessoas vêm falar assim, nossa, como tá diferente, meu, que Ah, alegria, nossa, que tupané, a tua presença é muito legal, nanã. E é isso. E eu sinto isso também, essa diferença em mim. Comecei a sentir agora, eu comecei a perceber também. Porque as pessoas vinham falar assim, nossa, como tá diferente. Eu, como Não, assim? continua a mesma. Não, sou a mesma pessoa. Aí que começou a cair a ficha. Aí que eu voltei lá daquela história lá da infância, eu falei, nossa, gente, que diferença total. Mas é um processo aqui, eu já estou uns 3, 4 anos nesse processo. E olha quanta coisa mudou e e como pra quanta ti é dia a coisa dia, vai sendo normal. ainda precisa mudar. Mas tudo bem, eu já estou, tipo, 4 anos. Tem gente que já está há 20 anos. Sim, sim. E A tem vida gente que tá começando inteira. agora. A vida inteira, começando agora, ou às vezes que nem começou ainda, que Sim. quer começar. A hora é essa, sabe? A Eu hora é vou quando a fazer pessoa se sentir à vontade. um parênteses que você falou agora, eu quis falar antes e não falei. Mas eu vou dar uma dica para quem está querendo começar algo novo, quem está querendo empreender, quem está querendo se desafiar em alguma área. É muito comum que no começo, talvez vocês tenham passado por isso, mas eu passei também. As pessoas que muitas vezes a gente acha que vai nos dar o apoio, muitas vezes some ou dá as costas ou te critica, muitas vezes te julga. Só que as pessoas que você não espera, que é aquele que é conhecido de longe, alguém que estudou contigo lá atrás, um familiar distante, essas pessoas vão me mandar uma mensagem falar que, pô, que legal, que bacana, Apoia. tá me ajudando, tá, pô, acho muito legal esse conteúdo, e assim vai, daí tu vai vendo que as coisas fazem sentido. Então, é normal no começo, e a gente tem que fazer as coisas também, eu acho, meio sem expectativa no começo, porque se a gente colocar uma expectativa gigante em alguma coisa, tem o risco de a gente se frustrar, né? Mas é normal que a gente tenha esse filtro, vamos dizer assim, e se decepcione às vezes com algumas pessoas. E eu acho que faz parte desse processo também da gente ir entendendo que caminho a gente quer direcionar. E a gente daí começa a atrair as pessoas que a gente quer comunicar, que eu quero ter por perto, que entendem o que eu Exatamente. estou querendo dizer. E, obviamente, as coisas acabam fazendo sentido. Eu acho que tem muito a ver tudo isso que tu falou, e assim, vai muito da expectativa que a gente coloca em relação às pessoas. Então, não é porque assim, a gente espera algo das pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente, Sem dúvida. por exemplo, alguém me falou, ah,
um trabalho que eu participei recentemente, daí a minha colega falou assim, nossa, mas a pessoa falou que se eu fizesse tal dia ela ia... Cara, tu não pode acreditar 100% na Sim. pessoa. Talvez a pessoa mudou de ideia, ela pode ter mudado de ideia, então tu não pode se basear na opinião dos outros. Tu tem que ir firme no teu objetivo, focar ali no que tu estás em busca. E claro, você vai estar servindo as pessoas, você deve aprender a ouvir as pessoas, né? Porque para isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Falar menos e ouvir Sim. mais. E é importante, porque principalmente quando a gente lida com cliente, a gente que é empreendedor, você vai lidar com o cliente, você precisa aprender a ouvir o cliente. Mas que isso não vai interferir totalmente no teu negócio, sabe? E a gente tem que também dar uma selecionada aí no círculo de amizade, tudo. Sim. Pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito, pessoas que vão nos ajudar a seguir adiante, que vão nos ajudar a crescer. Porque tem aquelas pessoas que realmente estão ali, não estão para se inspirar, elas estão para tentar te puxar às vezes para A baixo. gente tem que saber lidar muito com o feedback, né? Muito. Tanto sendo ele positivo, porque às vezes a gente pode se iludir também, Muito. e principalmente o negativo, porque se te abalar muito também vai te quebrar, né? Então é normal, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, e beleza, né? Não tem como a gente agradar todo mundo. Mas é muito importante esse trabalho de aceitação, de saber receber um elogio e falar, pô, legal, obrigado, e saber receber uma crítica e falar, obrigado, vou trabalhar nisso também. Aí o feedback é isso, né? É receber. É, exato. Não é pra você Não é retrucar, ficar intrigando com a pessoa que te passou o feedback. Você tem que aceitar e deixar rolar ali o teu entender daquilo, né? Sim. E essa questão de julgamento também é muito pesado, né? Porque a gente vê assim no nosso dia a dia, é todo mundo julgando todo mundo Uhum. e tudo certo, mas cabe a você a decisão de escolher se você vai aceitar aquele julgamento ou não. Sim. Porque muitas pessoas que te julgam são aquelas que não têm nada. Uhum. Muitas pessoas que te julgam são aquelas que não fazem nada para te ajudar, ou às vezes nem elas mesmas não se ajudam e querem falar alguma coisa, sabe? Então cabe a você escolher se você quer levar em consideração aquilo ou não, porque falar é fácil. A gente acaba, né, ali deixando se envolver muitas coisas automaticamente, mas quando você para pensar, opa, pera lá, esse comentário ali não é para mim, tá falando dele mesmo, então Uhum. só deixa fluir o negócio e segue em frente, sabe? Essa questão do feedback, né? Vou colocar para vocês uma situação que eu passei recentemente que, assim, eu achei muito interessante mesmo. A pessoa veio, não me conhece muito, por isso que eu digo, tomar muito cuidado com quem a gente se Uhum. relaciona. A pessoa não me conhece muito bem e ela veio para dar um feedback. Era um desafio que ela tinha num grupo lá. E ela falou, né, faço o desafio e tal. Eu fiz o desafio e ela veio trazer um feedback, mas eu não pedi o feedback. Tava todo mundo dizendo, eu quero feedback, eu quero feedback. Não mandei, eu só quis compartilhar mesmo. E aí ela falou, eu posso dar um feedback? Aí eu me senti meio mal, assim, em dizer um não. Aí ela veio e aí, claro, ela me criticou. Beleza, eu sei aceitar um feedback, uma crítica negativa. Faz parte, você não vai agradar todo mundo. Só que o que acontece? Eu não vejo ela como uma autoridade e eu não vejo ela com tanta intimidade comigo para chegar a falar dessa forma que ela veio e falou. Uhum. Então aquilo me agrediu bastante. E aí o que aconteceu? Se afastou, sabe? E aí já gerou uma coisa que já não, a energia já não bate mais. Então a gente teve aí um outro contato, depois tudo mais, mas agora também para mim encerrou. Fiz o que tinha que fazer e acabou. Mas é isso, você aprender a selecionar quem você quer ter por perto, quem vale a pena ter por Sim. perto, porque às vezes vão ter pessoas. Eu sei que a intenção dela era boa, sempre a intenção é boa, a pessoa quer te ajudar. Mas aí tem que tomar muito cuidado, a maneira como você fala, o que você fala, tomar muito cuidado com as palavras. A gente tem que decidir quem a gente quer ouvir também, né? Sim. Você falou, é muito legal. O filtro, né? Fazer um filtro assim, dar uma Porque, filtrada. claro, criticar é muito fácil, entendeu? Sim. É mais fácil eu ir lá e fazer melhor ou eu falar que tá ruim. É muito mais fácil eu falar que tá ruim, eu tô aqui acomodadinho na minha casa, vou só criticar, é simples, entendeu? Só que é óbvio que por que eu vou aceitar? Não digo nem aceitar a gente tem que aceitar. Mas por que eu vou ouvir e levar em consideração e me preocupar com isso de um feedback de uma pessoa que não tá construindo o que eu quero construir? Ou que, enfim, não é uma pessoa que eu me espelho, que eu admiro. Sim. Então, é literalmente isso. A gente tem que filtrar, entender. Beleza, obrigado, entendi teu feedback. Mas, cara, eu acredito no que eu tô fazendo e entendo que tenho pontos a melhorar, sim. Sim. E vou seguir aqui na minha e tudo bem. Não é não se abalar, na verdade. Sim. Porque é o que eu falei. É muito mais simples a gente criticar o outro do que se botar a cara ali, né? É fácil. Vai lá e faz. Então pega aí, pega uma câmerazinha e vai filmar pra ver se é tão fácil. Não é Sim. tão simples. Sim, tem.